Eu sou o Fábio Rangel. Eu sou o Rodrigo Carvalho. Eu sou o Daniel Cavalcante. Eu sou o Gabriel Gaspar. E está começando Enquadrando, podcast cinema vinculado ao canal Acabou de Acabar do nosso padrinho amigo Gabriel Gaspar e editado pelo incrível dançarino e cantor Marcelo Zaniolo. É o artista completo. Marcelo Zaniolo é o próprio Gene Kelly, né? Nossa. Ele é uma... Na verdade, Marcelo é uma fusão. É uma fusão entre Fred Astaire e Gene Kelly. Caraca. Se nosso diretor desse filme aqui tivesse conhecido o Marcelo, ele iria protagonizar La La Land sem dúvida nenhuma. Fácil. Ele tem uma expressão do Ryan Gosling superior, né? Certamente superior. Ele tem... Superior. A gente poderia fazer um filme do La 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 em Florianópolis. Acho que seria Floripa, alguma coisa assim. Floripa. Floripa. Isso aí. Seria uma pena se mais uma vez eu falasse que eu não sei cantar, que eu não sei dançar e mais polêmico que eu não gosto nem um pouco de musicais, né? É, pessoal, infelizmente o Floripa não aconteceria se dependesse só de mim. Mas é um bom nome de filme. Então hoje Enquadrando vem com La La Land, Cantando Estações. Filme de 2016 do queridíssimo diretor e roteirista Damien Chazelle. Que já foi contemplado aqui no Enquadrando. Confere, Fábio? Já foi contemplado no Enquadrando, sim. Já foi. Tô achando muito estranho aí. Estão puxando o saco demais esse diretor, Daniel Chazelle. E ele vai ter um filme esse ano ainda, mas só pra falar que a gente contemplou ele no Enquadrando número 5. No 5º episódio do Enquadrando, a gente falou de Whiplash. E agora a gente vem pela primeira vez também no Enquadrando falar de um musical. Então aqui estamos inaugurando musicais no Enquadrando. É verdade. Com certeza o primeiro e talvez o último. Musical é um terreno espinhoso, né? Porque falar de música é arriscado, né? É, já deixar bem claro aqui, falando por mim aqui, mas acredito que eu falo por boa parte da equipe aqui do Enquadrando, eu não entendo quase nada de música, muito pouco, sabe? Pra poder me aventurar... Acho que você fala por 75% desse grupo. Desse grupo aqui, né? Pra poder me aventurar a fazer comentários sobre essa área, em particular do filme, que é uma área, como é um musical, uma área que abrange quase o filme todo, sabe? Então, a gente vai dar nosso melhor aqui pra falar sobretudo da parte cinematográfica, né? Mas da parte musical mesmo aí, quem vier ouvir esse podcast aqui esperando, agora vou ter uma análise das músicas, talvez saia um pouco frustrado, que não... É difícil, não tem, né? exatamente, competência pra isso. É, exatamente. É só improvisar como jazz, Gabriel. É só improvisar. É nosso terceiro filme de jazz até, né? Porque teve o Soul também, né? Que a gente fez sobre jazz. Caraca. Terceiro filme de jazz, é muito bom. Falando de jazz, Gabriel, o próprio Damien Chazelle, ele é muito fã de jazz, né? Então esse filme, ele se conecta muito com o Whiplash, porque tem lá um músico, que é um músico muito bom, né? De jazz, e ele tá, de alguma forma, frustrado. Se conecta com o J.K. Simmons, cara. É isso que se conecta. J.K. Simmons, exatamente, né? Tá nos dois filmes. Interessante que o Damien Chazelle, a gente não chegou, eu não lembro se a gente comentou isso no Whiplash, mas o Damien Chazelle, ele é músico. Na verdade, ele estudou música. Ele não chegou a se formar porque ele tinha um professor que inspirou o Whiplash. Cara, que legal, que legal. Exatamente, então... Pô, que bacana esse professor assistindo o Whiplash, né? Pensando, olha aí, foi inspirado em mim esse personagem. Que bela homenagem. Essa profissão linda que eu tenho, olha aí, ó. O cara criou um baita de um cinegrafista, e aí? Baita de um diretor. Por conta do professor, ele desistiu da música e focou no cinema, e agora a gente tem Damien Chazelle. E esse ano, né, vai ter mais um filme dele, em 2022, anos que estamos, eu tô até perdido já, o ano tá acabando. 2022 vai ter mais um filme do Damien Chazelle, que é Babilônia, né, que também fala sobre a história do cinema. Vai lembrar um pouco aqui do que a gente tá falando de La La Land. La La Land fala um pouquinho sobre a história do cinema. Fala bastante. Uma ode ao cinema. Ele também tem um material pra Netflix que eu não conheço. Fui pesquisando mais aqui, que eu dei uma olhada. Ele tem uma série que também fala sobre o músico. O tema principal dele, né? O tema que ele gosta de abordar, música e sonhos, né, basicamente. O Damien Chazelle, ele é uma inspiração, né, cara? Mas pensar que ele tem 37 anos é complicado. A gente fala, caraca, onde esse cara chegou com 37 anos e eu tô aqui? Tem a minha idade, tem exatamente a minha idade, cara. Não dá pra pensar muito nisso, não, cara. É muito difícil, né? É muito difícil. O cara é muito talentoso. O interessante é lembrar, ele já tinha um roteiro de La La Land antes do Whiplash, né? Mas ele decidiu fazer o Whiplash porque, teoricamente, era um projeto mais fácil de ser executado, muito, né? Mais, musical, cara. É um risco gigantesco, né? Sem dúvida nenhuma. Muito gasto também, né? Muito caro. Ainda mais quando ele pensa em celebridades, assim, duas grandes celebridades como protagonistas, né? É um risco também muito grande, é muito mais grana, é muito mais investimento. O musical vai depender de celebridade e vai depender de uma produção gigantesca, né? Porque você tem que lembrar Broadway, então é uma produção muito cara. Uma produção gigantesca também, é claro. E teve que conquistar, então, primeiro capital artístico, né, com o Whiplash, né? Pra poder a produtora aceitar bancar, né, um La La Land, né, pra ele, né? Exatamente. E ele quase ganhou o Oscar. Rolou. Hoje sim, hoje não, Ele ganhou o Oscar de melhor filme por alguns segundos, né? 30 segundos ele ganhou o Oscar, né? 30 segundos. Por 30 segundos ele ganhou o Oscar de melhor hoje filme. Hoje sim, hoje não. Não, isso aí foi uma loucura, né? Realmente, não dá pra entender o que aconteceu. Tu sabe que eu revi hoje, né, essa cena. Ah, é? Michelle fez questão de botar, lembra o que aconteceu? E é realmente uma loucura, cara, porque todos fazem discursos,
3 produtores fazem discurso. Cara, é um negócio que demora muito a ser revertido, assim, cara. Que é e foda, o pessoal entende como uma brincadeira no início. É realmente complicado. Cara, esse deve ser muito constrangedor, cara, pro pessoal da produção do Oscar. Tirar o Oscar de La La Land e falar, então, pode devolver esse Oscar aqui, por gentileza, né, pra gente dar pra outro Tinha filme. que dar 2, né? Eu acho que nesse caso aí tinha que dar 2. Tinha que dar 2. Erramos, foi mal. Não dá. Né? O Moonlight vai ganhar também seu Oscar, mas... E aí todo mundo sai dançando, e é isso aí, porra. Mas assim, pra mim, justiça total, dá pra Moonlight. Justiça, né? Porque Moonlight é incrível. Não, sim. Tão justo quanto Moonlight ganhar um Oscar, é injusto retirar um Oscar de La La Land, sabe? Porra, eu pensei que por um momento ele ia falar assim, tão justo é você dar um Oscar pra Moonlight, é La La Land não ter ganho. É justo igual. Caraca. Tô zoando, gente. Olha só, o pessoal tá achando que eu vou ficar pegando no pé do filme, eu não vou pegar pé no filme, não. Não vou pegar no pé do filme, Vamos contar uma história aqui rapidinho, só para o pessoal entender quem não tá dentro desse contexto. La La Land é um filme que todo mundo gosta. Aqui dos 4, acho que todo mundo gosta, mas o Rodrigo, ele tinha um pé atrás sempre. E o Rodrigo tem esse pé atrás porque o Rodrigo tá preso lá no musical lá da década de 40. Década de 50, década de 30. Tá preso na Era de Ouro, né? Era de ouro, cara. Então, o Rodrigo tá preso nessa era e não aceitou La La Land como filme, então isso aí vai ser um ponto aqui a ser debatido certamente. Não aceitar é muito forte. Eu diria que ele demorou a aceitar. Coração fechado. O Fábio admitiu hoje que assistiu Cantando na Chuva e começou a entender mais o meu posicionamento. Diz aí que não, diz aí que não. Isso é verdade. Eu assisti porque esse filme ele vai ter muita referência de lá, né? É o clássico musical Cantando na Chuva, e aí eu assisti o maior de todos, digamos assim, né? Maior de todos? E realmente tem uns pontos a ser debatidos, a ser comparados, mas eu acho que ainda assim a gente tem aqui como falar de La La Land de uma forma pra mostrar o quanto esse filme é incrível, assim, o quanto La La Land é incrível. Então, já podemos seguir? Com você aí, meu irmão. Você que dita o ritmo. A gente só acompanha. Eu tô entregue porque realmente eu adoro esse filme. Não, acho que vale mencionar que talvez seja um dos filmes que, por mais que a gente goste, a gente não vê tantos filmes juntos, assim, no cinema. La La Land eu lembro que nós fomos ver no cinema. Eu nem lembrava. Fomos por pressão, sobretudo, de nossas esposas. Eu lembro de ter visto no cinema, mas não sabia que não deu. Verdade. É um filme que conseguiu agradar muito, cara. Que assim, maneiro. pra todo mundo, assim. Realmente, o Daniel tá falando, né? Nós temos filmes de preferência. A esposa do Daniel gosta de outro tipo de filme, a Jennifer gosta de outro tipo de filme, a Evelyn de outros. Esse filme conseguiu agradar todos que estavam no cinema, né? Todos nós do grupo. Isso é uma coisa impressionante. É porque eu não tava. Esse foi o ponto. Faltou o Rodrigo e a Laura só com a gente. A Laura gosta. Eu também, tô brincando. E eu tenho uma história um pouquinho pessoal sobre esse filme que depois eu vou poder abrir com vocês. Mas vamos pra sinopse, né? Mas antes da sinopse, eu gostaria de dizer que o Enquadrando tem uma campanha no Apoia-se. Então você acessa lá em apoia.se/enquadrando e você pode ajudar o projeto a continuar, existir e a progredir. Então se tiver sobrando dinheirinho, investe no Enquadrando, que é pra gente conseguir continuar mantendo a qualidade e mantendo também a nossa periodicidade, mantendo tudo e quem sabe, batendo nossas metas lá, a gente amplia, né? E como uma das recompensas pra quem apoia o projeto, você pode participar do nosso grupo no Telegram, onde a gente conversa lá, discute sobre filme e as pessoas estão debatendo. Normalmente eu tô sendo do contra, entendeu? Então, recentemente eu tô sendo muito do contra. Normalmente o Fábio tá sendo massacrado lá. Tô sendo massacrado. Então, se quiser lá me massacrar também, entra lá no grupo do Telegram pra me massacrar. É uma das coisas que a gente oferece no grupo aí. E eu gostaria de agradecer algumas pessoas que colaboram com o Enquadrando, como Luciana Marques, Heitor Greco Aguiari, Luane Gonçalves Silva, Morgana Carmen Diniz, Pedro Ivo Souza Medeiros e Rogério Madioni. Muito obrigado, galera. Obrigado a todos. Isso é um dos benefícios também, poder ter seu nome citado aqui no programa pela voz de Fábio Rangel, pra toda a eternidade. Gravado para a eternidade. Tá na internet, tá pra eternidade. Pessoal, esse é o momento Enquadrando Agora. Cara, é o momento aí de viralizar o programa por meio de uma hashtag, né, que a gente criou, que é a hashtag Enquadrando Agora, que eu repito várias vezes para as pessoas gravarem no seu subconsciente Enquadrando Agora. E como esse é um programa em homenagem a um filme musical, eu tenho essa curiosidade, acho que todos nós 4 temos também. Queria saber o gosto musical do nosso público, sabe? O que nosso público costuma ouvir, gosta de ouvir, sabe? Então eu queria que você entrasse no Twitter, colocasse lá a hashtag Enquadrando Agora e colocasse lá uma música ou álbum ou artista que você tá ouvindo aí nas últimas semanas, que você ouviu no seu Spotify, no seu agregador aí, uma música ou um artista ou uma banda, enfim, que você tá acompanhando, né, que você ouve também, enquanto você não está ouvindo o Enquadrando, beleza? Então, coloca no teu Twitter ali seu gosto musical, a hashtag Enquadrando Agora, que a galera aqui, a gente vai compartilhar todo mundo que colocar essa hashtag. Esse é o nosso compromisso com você. A gente vai compartilhar todo mundo, ia ser muito, ia ser bacana ver, conhecer um pouco mais o gosto musical, né, do nosso público, cara. Eu tenho essa curiosidade. Muito bom, Gabriel. Sinopse.
Mia sonha em ser uma atriz reconhecida e Sebastian sonha em ter sua própria casa de jazz. Eles se apaixonam enquanto lutam pelos seus sonhos. Que bonito, cara. Gostei. É muito bonito, né, cara? Porra, caraca, não, Foi perfeito. perfeito, foi perfeito. Foi perfeito. Essa voz aveludada do Fábio só deu aquele arremate. Essa trecho final, enquanto lutam por seus sonhos, vai ter tudo a ver com o que eu vou falar durante o episódio, cara. Então, porra, perfeito, perfeito. Todo mundo, né? é a parada, né? Eu tô achando que o Daniel é totalmente vendido a La La Land. Totalmente. Eu também sou. Gosto bastante. Vendido, talvez. Talvez. Dado que o Gabriel falou, eu acho que a gente vai discutir sobre sonho aqui. Vai, só acho um pouco. Vamos lá. Beleza, não sei. E de repente eu evoco o Lynch de novo. Então eu tenho uma questão aqui, Fábio. Por que estamos gravando La La Land? Por quê? Por que estamos gravando La La Land? Por que não Moonlight? Já que ganhou o Oscar e a gente defendeu aqui, todo mundo aqui, que o Oscar tá certinho. Eu acho o seguinte, né? O La La Land, ele é um filme que ele conversa com muita gente. Você falou o quanto esse filme conversa com um público bem amplo. E é um filme muito popular, né? Musical também. Engraçado, porque a gente começa a falar que é um musical e as pessoas normalmente na internet você vê muitas pessoas têm aversão ao musical. Mas o La La Land, ele vai trabalhar o musical de uma forma um pouquinho diferente. Ele vai usar a parte musical pra introduzir essa ideia de sonho, essa ideia de... Não é bem sonho, né? Mas... Não é sonho no sentido do Inception, da origem, não é sonho que a pessoa que tá dormindo, né, faz. É sonho no sentido de aspiração, desejo. Uma busca de desejo, de fuga da realidade. Vou colocar mais assim, um sonho como fuga da realidade. Então, La La Land vai trabalhar isso e eu acho que isso encaixa muito bem na linguagem do filme pra poder alcançar muita gente. Resumo, ele quer views, ele quer pessoas pra ver. Ele quer público. É público. Ele quer público. Se vier um público, tá bom, né? Mas vamos lá. Eu era talvez o mais resistente a gravar La La Land, mas no fundo eu concordo. Eu acho que o filme ele tem sua importância, primeiro, realmente por ser um musical. É raríssimo a gente ter filme musical hoje em dia. Ele consegue quebrar essa barreira da resistência em relação ao gênero. É um filme importante, talvez seja um dos melhores romances dos anos 2000, né? Eu acho que isso também é um ponto importante, né? Não tem tantos romances assim pra gente debater, então ele se destaca bastante. Então ele tem seu... Quando você pensa em gênero, você pensa nessa parte do cinema, eu acho que ele tem seu espaço sim e deveria ser gravado sem dúvida nenhuma. Né? E isso que você falou, Fábio, que realmente, né, hoje em dia a gente tem muito poucos musicais, de repente até esbarra nesse problema que a gente tava falando aqui no início, né? O próprio diretor teve que fazer um filme antes pra poder fazer um musical, né? Porque um musical por si só é caro, custa bastante dinheiro, se custa bastante dinheiro, precisa ter bastante público, né, pra se pagar, né? E como você falou, a maioria das pessoas vem tendo, né, tinham, pelo menos assim, uma resistência grande com o musical, né? Então é difícil uma produtora querer bancar, querer pagar, né, esse tipo de aposta, né? Então, realmente, pô, foi um achado ali, né? Teve que ter um diretor que ama o gênero, que teve que fazer sucesso anteriormente com filmes que não são musicais, pra poder aí sim, né, a gente ter essa obra aí, pra gente contemplar essa obra, né? É um gênero que a gente tem cada vez menos filmes de fato. Olha, não sei se tem menos não, Daniel, assim, porque pelo menos eu lembro de ano passado ter muito musical. O ponto é, será que eles alcançam? Então, eu vou chegar nesse ponto. Eu acho assim, acho que se a gente comparar com outros gêneros, o gênero de musical, ele talvez seja um que seja menos, que tenha menos produções em virtude de uma série de fatores, né? Primeiro, lá na época de ouro aí, que o Rodrigo, por exemplo, tá bastante apegado, que a gente falou no início, a gente tinha uma grande parte da produção de Hollywood voltada para musicais. Era um gênero que era consumido, e aí pra juntar, né, o que a gente tá falando agora, bastante consumido. Mas tem uma questão histórica associada também, Tem né? uma questão histórica associada, exato. A gente vai ter cada vez menos. Outros gêneros substituíram e ocuparam essa lacuna. E eu acho que aí realmente você foi muito feliz quando você falou o seguinte, cara, o La La Land, ele conseguiu quebrar uma barreira muito grande, cara. Assim, a gente não tá acostumado a ver musicais. A gente não tá acostumado. A gente não tá acostumado a ir ao cinema ver musical, cara. É muito difícil isso acontecer. Eu lembro aqui, sei lá, nos dedos da mão aqui, sei lá, Os Miseráveis, que foi uma grande produção, um blockbuster de fato, que mobilizou bastante gente. Deixa eu ver o que mais aqui. Talvez a gente tenha aí Casamento Grego, Mamma Mia, sabe? O artista vai ganhar Oscar. O artista. Tirando o artista, que é um ponto fora da curva, todos esses têm que reunir um elenco inacreditável, né? Pra convencer as pessoas a irem assistir um musical, né? E aí aqui tem eu acho que o último ponto. Acho que o elenco aqui trazer duas figuras muito reconhecidas. Emma Stone tava no ápice na época lá, por causa do Homem-Aranha. Todo mundo conhecia a Emma Stone já. Ela já tava muito mais do que consolidada. E aí, pô, é uma receita que, óbvio, tem que saber fazer, porque senão não aconteceria. Mas acho que foi um grande fenômeno, cara. Eu lembro da sala do cinema lotada, cara. Absolutamente lotada. La La Land foi um fenômeno, realmente. La La Land, e ele consegue trazer esse alcance. Deixa eu ver, os últimos musicais, né? Os Miseráveis baseado num livro que é um best-seller,
trailer, né? O Mamma Mia, por exemplo, é baseado nas músicas de uma banda famosa. La La Land, ele não tinha nenhum suporte anterior, nenhum público de fãs anteriormente já preparados pra ver esse filme, sabe? O que torna esse fenômeno, esse feito ainda mais inacreditável ainda, sabe? A gente precisa lembrar que o musical, não só como linguagem, mas também como temática, é absolutamente ultrapassado pra gente hoje em dia. Só vale lembrar que, por exemplo, você pega Hollywood sempre se vendeu como um produto de entretenimento escapista, né? Em que você vai entrar no cinema e você vai ter por 1h30, 2 horas ali uma fuga da realidade, em que você, né, foge da sua vida frustrante, da sua vida cansativa, para viver uma realidade fantástica do qual você nunca teria contato senão o cinema. Aí você pega o musical é o ápice disso, é a fuga da fuga. Não só porque é só você imaginar, se você pegar qualquer situação real, retratada por um musical, pode até ser uma guerra muito sangrenta, você vai ter uma representação absolutamente mais leve, né? Uma absolutamente mais divertida até. Quase mágica, né? Quase mágica, né? Uma coisa mais fantástica, uma coisa mais lúdica, é natural isso. Então você percebe que a realidade já é tratada de uma forma absolutamente utópica, né? É leve pra caramba quando você trata de musical, né? E fora que o musical em sua esmagadora maioria vai trabalhar romance, então você tem de fato o foco, a história, o peso da história, o interesse máximo é o amor num casal, e os finais são felizes, né? Que aliás o Chazelle vai romper com isso nesse filme do La La Land, né? Ele usa obviamente a temática, ele usa tudo que nós conhecemos de musical, tudo que é estabelecido em termos de musical, pra quebrar isso e dar um final bastante impactante. Já que a gente tá falando um pouco de musical, cara, queria até falar também uma coisa que o musical, né, muita gente assiste, enfim, cinema, série, audiovisual, com uma ideia, apesar do cinema ter essa proposta que a gente falou de escapista, né, de fugir da realidade, né, o pessoal às vezes é muito focado na verossimilhança, né, ou se aquilo ali não for, não tiver um realismo suficiente, a pessoa não consegue embarcar naquela história, né, não consegue ter a sua fuga escapista, né, então o cinema, né, o audiovisual sempre tem que ter essa novidade familiar, né, ao mesmo tempo que tem que ser familiar, ele tem que ser um frescor, né, uma fuga. E muita gente ficava incomodada com a própria estrutura de musicais em si, o musical ser, como o Rodrigo falou, totalmente quase mágico, inverossímil, né, duas pessoas que não se conhecem, de repente começam a cantar junto, né, a mesma música e dançar, né, uma coreografia combinando, né, encaixando a coreografia uma da outra. Só que isso é uma forma audiovisual de passar uma mensagem. Um exemplo, um casal que se conheceu agora, e aí de repente os dois começam a cantar junto, né, em harmonia, e a dançar, né, uma coreografia igual, idêntica, né, tá passando pra gente que mensagem? Que os dois, ao se verem, estão em sintonia, né, só que passa isso como? Na forma mais audiovisual possível. Audiovisual. O cinema é a arte do audiovisual, né, se você só, na época do cinema mudo e tal, era só o visual, né, as pessoas, né, enfim, pela expressão do corpo e tal, a gente conseguia passar mensagem. Com o áudio, né, com as falas, os diálogos, né, muitas histórias acabam se sustentando basicamente nos diálogos. A história é contada por diálogo, né, pelo áudio. O musical é talvez o audiovisual em sua potência máxima, né, porque ela é usando música e dança pra passar a mensagem de informação. Exatamente. Não, o ponto que você coloca é meio que comprovado quando você percebe que a década de 30 começa com essa enxurrada de musicais, né, porque você vem o som e você tem que explorar isso. Então é natural você pegar os espetáculos teatrais, né, os espetáculos da Broadway, e você transpõe isso pro cinema, e você vai ter de fato os musicais. Década de 30, 40 e 50 é um gênero extremamente potente, exatamente porque ele te oferece essa fuga, né, e a gente não pode esquecer, por exemplo, pra exemplificar o que o Gabriel falou, você tem ali a crise de 29, né, a depressão de 29, a década de 30, você vai ter um casal como o Fred Astaire e a Ginger Rogers, que era um casal, assim, de celebridades, assim, um ápice da celebridade, né, eles são exímios dançarinos, né, na verdade eles chegaram no ápice ali da performance, e eles vão fazer 10 filmes juntos ao longo da década de 30, e eles são, vamos dizer assim, o casal do gênero musical, né, e são eles que vão fazer com que o público americano realmente fuja por um momento daquela depressão que tá ao redor, da crise que tá ao redor, né, então eles realmente tiveram um significado, uma importância muito grande em dar um suspiro, dar algum oxigênio, algum momento de alegria, algum momento de divertimento, seja por 1h30, na sala de cinema para um público que tá sofrendo realmente, né. Quanto pior a realidade, né, maior a necessidade do escapismo, né, então, como aquela realidade foi uma das piores ali, né, o público americano, né, o escapismo veio nessa forma de musical, né, que é uma forma, como a gente falou, né, por estrutura, escapista, praticamente, né? Exato. O que vai acontecer, nós falamos sobre isso onde Fracos Não Tem Vez, em relação ao gênero faroeste, é que você vai tendo com um tempo, década de 60, década de 70, um público começa a questionar esse escapismo, essa fuga da realidade, começa a cobrar um cinema que ele gere mais identificação, que tem compromisso com a realidade, né? Que tenha mais compromisso com a realidade. O público quer ver o contexto que ele está inserido na tela de cinema, as circunstâncias com que ele passa, com que ele vive, ele começa a ser mais questionado
questionador, ele começa a ser um público mais descrente, né, mais cínico. Muito influenciado pelo cinema europeu. Sem dúvida nenhuma. E aí o musical vai perdendo muito força, assim, derrete completamente, assim como vai acontecer também com o Faroeste, né? Tanto é que você percebe, né, o La La Land não deixa de ser, óbvio, um musical adaptado ao nosso contexto, porque ele é agridoce, ele tem um final extremamente agridoce, né? Enquanto que os musicais da década de 30, 40, 50 não, nem um pouco agridoce, né? É doce em cima do doce, é extremamente doce, né? Chega a doer o doente de tão doce. Engraçado isso, né, que até o Fábio falou, né, muito influenciado pelo cinema europeu, né, que tinha essa cobrança, né, de ser mais questionador com a realidade. É engraçado, né, porque quando, né, a população americana ficou em maus lençóis com a crise de 29, a solução pra eles foi uma fantasia escapista, a explosão dos musicais, né? Quando a população europeia ficou mal, né, que foi no final da Segunda Guerra Mundial, né, a reação deles foi o contrário, né? É a realidade mais dura, nua e crua. A maneira como cada sociedade... A realidade tá horrível. Você vai contar a historinha pra mim, cara? Pô, vamos focar aqui em resolver os problemas de verdade, sabe? Quero realismo. E aí, essa forma de encarar a realidade europeia influenciou, né? Deu a volta, influenciou Hollywood novamente. Sem dúvida. E aí os musicais começaram a murchar, né? Começaram a declinar. Fala muito sobre os americanos, né? Aproveitando que vocês falaram sobre a Emma Stone e o Ryan Gosling, né? Que são duas estrelas, assim, gigantescas no cinema hoje em dia. Vale um ponto, então, fazer aqui uma correlação aqui. O Chazelle, ele tinha, obviamente, dois caminhos a tomar ao escolher os seus protagonistas. Ele podia, obviamente, priorizar a performance no musical, da dança, do canto, né? Ele podia fazer isso. Buscar pessoas que já eram dançarinos natos, né? Cantores natos. Claro. Qual é o problema disso? Ele não encontraria estrelas, né? Celebridades, atores e atrizes gigantescas, porque o gênero não é forte hoje em dia. Ia ter que buscar na Broadway e trazer da Broadway. Mesmo, teria que procurar no teatro. Teria um outro tipo de adaptação, né? E também, obviamente, também seriam atores e atrizes desconhecidos pro grande público, né? Principalmente fora dos Estados Unidos, né? Isso, sem dúvida nenhuma, é um problema em relação à bilheteria. Ele vai pelo lugar seguro, só que eu acho que ele justifica bem a escolha dele. Por quê? Na cabeça dele, primeiro, a questão da celebridade de atores nesse patamar de Ryan Gosling e Emma Stone é muito importante pro musical. Isso é o tom do musical, sempre foi o tom do musical. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que ele queria, de alguma forma, emular essa dupla, Fred Astaire e Ginger Rogers, né? Ele queria encontrar um casal extremamente famoso, né? Importante pra Hollywood e que tivesse muita química, né? Então, eu até mencionei aqui, Fred Astaire e a Ginger Rogers fizeram, sei lá, muitos filmes juntos, né? E ele vai selecionar, o Chazelle vai selecionar a Emma Stone e o Ryan Gosling, que já haviam feito 2 filmes juntos, né? Em que eles eram um casal, né? E a química deles já estava comprovada. Isso é muito importante, a química deles, né? E aí ele vai optar pela Emma Stone e pelo Ryan Gosling pra tentar criar esse novo casal que seria o Fred Astaire e Ginger Rogers, né? Isso é importante até para vender o projeto, né? Como a gente falou, musical é caro, então tem que ter uma certa certeza de sucesso mínima, né? Então ele mostrar que tem esses 2 atores pra fazer o filme dele já dá uma garantia maior. Sim. A principal estrela mirada, né, almejada, vamos dizer assim, pelo Chazelle não era nem a Emma Stone, era a Emma Watson. Que preferiu fazer a Bela, né? Da Bela e a Fera. Que preferiu né? fazer a Bela, isso. Outra Emma, né? O Ryan Gosling estava escalado por uma fera e ele prefere fazer o La La Land. Ryan Gosling acertou em cheio no alvo, né? Ele é bom de escolher. Sabe escolha. Ele é ótimo de escolha. Ele já participou do Drive, né, que a gente também falou. Ele é ótimo de escolha de filme, cara. Drive, ele tava lá e realmente... Eu acho que ele usa uma saída, Rodrigo, interessante. Porque ele escolheu 2 atores que não são exímios dançarinos. E aí, um dos problemas é que eles, né, não são exímios cantores, não são exímios dançarinos. Mas é uma saída também escolhida aqui, acho que também é um tanto quanto conivente, é porque o Chazelle, ele fala, olha, eu quero emular esse casal carismático, importante, que vai conectar o público de imediato, mas eles vão emular uma dança e um canto não sendo dançarinos, não sendo cantores. E aí abre uma brecha para uma coreografia talvez menos complexa, abre uma brecha, por exemplo. Não que eu vá sentir isso, tá? Eu não percebi nada disso, eu só fui. Mas isso redime, protege um pouco dessa crítica ao falar, não, o intuito do filme é que eles sejam realmente aspirantes comuns, pessoas mundanas, né? Eles estão sonhando com o fantástico, mas eles são pessoas comuns. É uma saída. E Daniel, se você for ver, por exemplo, o Cantando na Chuva, você vai ver que ele tem cenas longas, bem longas de musicais. E aqui você vai ver que os musicais, eles são trechos mais curtos, sabe? Eles são trechos mais curtos, você tem muito parte do filme que você tem fora da zona de musicais, sabe? Que você segue um drama. Então, também pode ser uma estratégia, sabe? Pra poder trabalhar um musical com esses 2 atores. E é até interessante que na cena de abertura, que é a cena que tem mais coreografia, mais dança, os protagonistas não estão nela, né? Exatamente, né? Só no final dela e tal, né? Mas eles não estão lá dançando nessa cena. É por isso que é tão bom. Por isso que é tão bom. Ah, olha o Rodrigo. Ai, meu Deus, o Rodrigo já tá agridoce ali já.
Assim, eu acho... Então, eu acho que é uma malandragem do Chazelle. Eu acho assim, ele não escolheu também 2 atores que também não tinham nenhuma noção física de dança. Eu acho que assim, você tem a Emma Stone que ela é afinada, né? Ela consegue responder bem ao canto, sem grandes problemas. O Ryan Gosling sofre um pouco mais no canto, mas oferece uma apresentação, uma performance física na dança muito boa, se você pensar que ele não é profissional, né? Obviamente no piano, né? No piano, porque o cara toca o piano. Isso é incrível. Não precisa de dublê ali. Isso é incrível, é importante ele estar tocando ali, né? Não precisa de dublê. Ele é músico, teve que aprender a tocar piano pro filme, mas parece que ele realmente se dedicou completamente, né? Então escolha absurda. Absurda. Eu não compro tanto isso que ele falou. Eu acho que no primeiro momento que você tem a Emma Stone e o Ryan Gosling já não parecem ordinários pra mim. Fora que o Ryan Gosling, né, que é o Sebastian, ele parece ser, na verdade, um exímio pianista. Ele não parece ok, ele é um exímio pianista. Então você percebe, por exemplo, que já não caberia muito essa ideia de que eles são tão regulares, assim, ordinários, né? E a gente não pode esquecer que a Mia vai ter um sucesso astronômico fazendo o filme lá, que tem muito a ver com ela. Então, assim, a gente não tá falando de ninguém ordinário aqui. Ela meio que vai ser encontrada pela produtora, né? Então, ou seja, ela já era talentosa, só não tinha sido encontrada ainda. Exatamente. Né? Então a gente não tá falando de ninguém ordinário aqui, né? Então, assim, eu acho uma desculpa... Ordinário é você, Daniel. Queria deixar isso claro. Ordinário somos nós. Eu só falei a desculpa que o diretor deu. Eu não falei que... Tudo bem. Eu falei que eu tô embalado, meu irmão. Eu não... Ok, eu vou falar disso mais pra frente. Mas é isso aí. Eu também. E aí, pra começar, eu queria falar da introdução desse filme, então. Porque o Gabriel já tava falando, a introdução não são o casal ali, que são o casal de atores, né? Os 2 personagens principais, o Sebastian e a Mia, não aparecem na introdução, só no final dela, né? Não aparece no musical da introdução. Mas eu acho interessante que essa introdução, ela fala muito sobre Hollywood, muito sobre Los Angeles, né? E essa questão do sonho, essa cidade dos sonhos, né? Aí eu já evoco o Lynch, porque, de fato, existe a cidade dos sonhos, né? Sobre isso, que tem uma trama parecida com a da Mia. Mas não tem muito glamour, não, na Cidade dos Sonhos. Nenhum glamour, meu amigo. Não tem muito glamour, não. Exatamente a mesma coisa, né? Ela vive o mesmo drama, mas são caminhos totalmente diferentes, né? Vamos lá. E aí aqui a gente tá falando dessa cidade dos sonhos, né? Então você tem Hollywood, Los Angeles, né? E as pessoas presas nesse engarrafamento. Cara, quando a música começa a ser cantada pela menina, né? Que você percebe uma menina no carro que ela canta aquela música, você vê esse escapismo, né? Você vê essa fuga da realidade. Então é um sonho vivo. A realidade ruim, né? O engarrafamento. O engarrafamento, né? Não importa mais o engarrafamento, né? Aquela cidade onde os sonhos se realizam. E aí começa todo mundo a sair dos carros e a dançar em cima dos carros. É um musical incrível. Aliás, esse musical pra mim é o melhor do filme. Não, essa cena é a melhor do filme. É absurdo. É absurda essa cena. Essa cena é a introdução absurda. Eu lembro quando eu vi no cinema essa cena, eu comentei com a Jennifer do lado. Se o filme acabasse agora, já valeu o ingresso. Já valeu o preço do ingresso. Exatamente. E aí, cara, eu acho legal que essa cena ela vai crescendo junto com a música, né? Essa música é muito gostosa e ela marca o filme inteiro. E ela vai crescendo, Another Day of Sun, né? Vai crescendo até que chega um momento ápice da música quando ela cessa. E aí você tá preso novamente naquele engarrafamento, naquele dia comum. E aí isso já me traz essa sensação do que o filme vai querer passar pra gente, que é a gente perseguindo esse sonho que não existe, sabe? A gente perseguindo um sonho que a gente imagina, que ele tá... Na realidade material, tá todo mundo parado no carro. E começa a música e termina a música e todo mundo continua parado no carro. E todo mundo, a cidade inteira, sonhando, né? Sim, exatamente. Com a sincronia, né? Como a gente falou, né? Da música deles cantando, meio que a maioria sonhando com a mesma coisa, com os mesmos sonhos em si, né? Mas a maioria também sem sair do lugar. Todos na mesma direção também, né? Porque o engarrafamento, todo mundo na mesma direção. Todo mundo na mesma direção. E esse sonho, ele tá muito na imaginação, sabe? Ele tá muito num desejo ali que... Ele não tá na realidade material, né? Da vida onde eles estão, né? Tá num mundo imagético. Mas que ele é muito imaginatório, sabe? Ninguém sabe o que é de fato, sabe? Mas todo mundo quer aquele glamour, aquela coisa toda. E no final a realidade vai sobrepor tudo, sabe? Sim. E é apenas mais um dia, sabe? Apenas mais um dia de sol em Hollywood. Eu acho interessante porque ela começa passando de carro em carro e cada carro tem um ritmo diferente, né? Ou seja, cada um tem um escape diferente ali naquela situação. Cada um tem um som diferente. E aí no final a gente é convidado a entrar num devaneio de uma daquelas pessoas, né? De um escapismo de uma daquelas pessoas, né? E podia ser qualquer uma ali. O filme pinça os dois de dentro do carro pra gente, né? Apresenta pra gente os dois, cada um no seu carro, no seu engarrafamento pessoal, né? Eu acho que a paixão do Chazelle por música, ela obviamente já foi, né, falada aqui, mas acho que ela transborda muito nesse filme porque a linha condutória aqui é música. Você vai ver que nada tá de graça. A buzina utilizada, por exemplo, pra chamar a atenção da nossa protagonista, ela vai ser revisitada como um artifício depois, sabe? Ela é até um artifício sonoro mesmo, né? Quando a gente voltar para a história do ponto de vista do
Sebastian, a buzina tocou antes. A linha condutória da história inteira é por música, e eu acho que aqui o Chazelle teve um mérito muito grande, que é trazer essas imaginações mundanas. Quem nunca teve num carro, parado num engarrafamento, ouvindo uma música e imaginou estar em outro lugar, imaginou estar fazendo uma outra coisa, imaginou estar num show daquela banda? Cara, é algo que tá muito próximo de qualquer um. Engraçado, eu acho que essa introdução, ela fala muito sobre o filme como um todo também, sabe? Porque essa busca por um sonho imaginário e depois você se deparar com a realidade, ela é muito forte. E aqui a gente tem também a ideia do engarrafamento, sabe? Você tá parado, você se sente sempre parado, como se a sua vida não andasse, né? Você sabe a direção. Você tá num carro que é um dispositivo que é feito pra andar, pra se mover. Você tá numa estrada, né, que teoricamente também é um lugar por onde você andar, né? Ou seja, você tá com todos os elementos que vão fazer você esperar se mover, né? E quando você tá parado com tudo isso ao seu redor, causa uma frustração, né? De não estou no lugar onde a minha cabeça gostaria de estar nesse momento. É diferente de se você tivesse entediado em casa, por exemplo. Eu acho que essa cena, ela resume bem o filme, sim. E como ele vai usar o musical dentro desse filme, né? A escolha do engarrafamento faz muito sentido, porque é como se você mostrasse uma de inúmeras contradições da vida urbana, né? Em que nós temos uma via que foi feita pra você se deslocar de um ponto a outro mais rápido e você tá parado. A sua vida está parada literalmente, né? E isso é uma das milhões de contradições na nossa vida, frustrante pra cacete, né? E cansativa. A promessa de movimento, né? Que frustrada. E aí você percebe que, tipo assim, algumas pessoas, vamos dizer assim, você podia imaginar que elas estão ouvindo talvez a mesma música no rádio, alguma coisa dessa forma, que une talvez o devaneio deles, mas é como se fosse isso. É o sonhar aqui, é o musical como escape, é o musical como fuga dessa realidade por um momento. Claro que você vai fugir por um momento, talvez pela duração daquela música, sabe? Enquanto aquela música durar, você vai escapar da realidade, você vai fugir dessa realidade, que depois retorna forte como ela é. E eu acho que tem um tema pra mim que é muito claro nesse filme, que vai ser muito importante, que é assim, a realidade, ela é vazia, ela é oca, ela é o que é, nua e crua. Nós que vamos encher essa realidade com significado. E esse significado vem muito das nossas aspirações, nossos sonhos, nossos desejos, né? É claro que você vai ter pessoas que vai equilibrar isso muito melhor, vão ter pessoas que vão atochar a realidade com sonhos e fantasias, assim, e vão ter uma vida como a da Mia e como o do Sebastian, que pra mim é o tema principal do filme. E essa primeira cena estabelece isso de uma maneira não só incrível, temática, né, e conceitual, mas, gente, sem dúvida nenhuma, é um número mais espetacular do filme. E eu fiquei imaginando como ele conseguiu coreografar e ensaiar tudo isso e fazer isso praticamente num take só. Não dá pra ver muitos os cortes, ele esconde bem os cortes. Então, assim, cara, é isso. Pra mim, o filme tem a introdução que realmente te joga no filme. Isso aqui é fora do comum, isso aqui não é normal. Que essa introdução é incrível. É importante ser nesse plano de sequência, né? Porque justamente passa pra gente essa sensação orgânica daquela cidade tá vivendo naturalmente aquela sonho, aquela fantasia, né? Aquilo ali não é um recorte da mente de alguém, nada. Aquilo ali é uma filmagem que ele tá fazendo como se fosse uma manifestação da cidade viva, num campo imagético dos sonhos. E o próprio uso também de planos um pouco longos nas coreografias, né? Sobretudo nessa primeira, que é a mais longa de todas, faz com que obrigue, né, ele a ter que movimentar muito a câmera. Ele faz isso nessa cena de abertura e também ao longo de todo o filme. Nossa, mas é uma coisa de louco. É uma coisa de louco. A câmera tá sempre se movimentando demais pra poder acompanhar as danças, todos os movimentos. E isso, com esse movimento de câmera gigante, o que acaba fazendo? Acaba jogando a gente pra dentro do filme. Acaba fazendo com que, como a câmera representa nossos olhos, né, nós estamos lá dançando, né, com aquelas pessoas. Então acho que é por isso que não só a música, mas a coreografia é tão empolgante pra gente que tá assistindo, sabe? Porque a gente é colocado ali e a gente é meio que convidado a participar da coreografia também, sabe? Então quando termina, parece que a gente dançou junto com eles, sabe? Isso é Esse ponto da câmera é importante, eu vou voltar nele depois, porque eu acho que ele tem uma outra função também, mas aí depois eu falo lá na frente. Então, enfim, após a cena de abertura, né, tem um momento que os dois se encontram ali no carro, né, o primeiro contato que eles têm, né, ambos no engarrafamento, né, ou seja, isso também, além de retratar a cidade, retratar um pouco ali daquele mundo, também vai retratar a relação deles, né, como eles estão no início do filme, né, os dois estão presos em seus próprios sonhos ali, né, em um engarrafamento, né, e os dois vão se esbarrar. É até interessante que ele, com a buzina, ele tocando o instrumento, digamos assim, né, com algo, né, que faz som, né, ele vai estar ali tocando a buzina, enquanto ela tá ali lendo o roteiro, também responde a ele com um dedão do meio, né, com o corpo dela, né, com, né, o instrumento que o ator tem, né, que é o uso do corpo, né, os dois têm esse momento juntos e depois os dois prosseguem por caminhos diferentes na estrada, que é o que vai acontecer com eles ao longo do filme todo, de certa forma, né, eles vão ter esse contato, né, ele é músico e ela atriz, e no fim cada um vai seguir o seu caminho, né, quando conseguirem, enfim, andar. E eu acho interessante que esse filme, ele tem uma estrutura tipo de capítulos, né, e aí vem esse subtítulo brasileiro de Cantando Estações, e aí você tá falando sobre as estações do ano, né, então você tem ali como se aquele relacionamento deles tivesse durado um ciclo, né, anual, então você começa no inverno, e depois você vai pra primavera, verão, outono, e aí você retorna ao inverno, né, e eu acho interessante
interessante que quando a gente fala de Hollywood e sobre a história do cinema, né, e esse filme vai falar um pouquinho sobre a história do cinema, cara, estação do ano é o que não afeta tanto Hollywood, sabe? Eu acho interessante esse paralelo, porque a estação é muito sobre eles, sobre o sentimento deles, né, e você vai ver isso, mas a cidade, por mais que o Ryan Gosling, o personagem dele, se incomode muito com as mudanças que acontecem, elas são muito físicas, mas o clima é sempre o mesmo, sabe? Hollywood não muda, né, e isso tem muito a ver com a história do cinema de que foi mudado pra lá, tanto por causa da perseguição do Thomas Edison, como o clima favorável, sempre luz pra poder filmar, né? E eu acho legal que o filme fala um pouco sobre o Rodrigo comentou sobre isso, mas um certo vazio que existe ali, sabe? Um certo vazio que existe na realidade que a gente vai preencher com o que a gente quiser. E Hollywood, você vai ver que os personagens que aparecem no filme todo, exceto os nossos protagonistas, são vazios. Nenhum personagem acrescenta nada. Todos olham, sabe? Tipo, todos você não consegue preencher com nada. Você não tem... Às vezes sente até uma raiva ou acha alguém legal. Mas no máximo, você tem tudo vazio. E aí, os únicos personagens que trazem algum conteúdo pra cá são os dois personagens principais. Cara, sabe quando isso me incomoda? Não no mau sentido, mas me faz luz a esse tema. É quando você tem um clipe, né? Que é um clipe que eles estão muito felizes e tal, né? Vai ter uma sequência de momentos importantes pra eles. E você vai ter o casamento, se não me engano, da irmã do Sebastian, né? E ali aparece o cunhado entregando alguma coisa pra ele e tal. Momento de confraternização. E na hora eu falei assim, cara, esse cunhado não significa nada pra gente. Nada, nada. Os personagens entram e saem. As amigas da Mia no início do filme, que são as três, não significam nada. Elas estão depois na apresentação dela lá, a primeira apresentação no teatro, mas é isso. Fazendo figuração, né? Figuração praticamente. Eu acho assim, eu não vejo isso necessariamente como um problema de roteiro. Eu acho que isso só fala muito sobre a Mia e o Sebastian, sabe? Porque eles ocuparam a realidade deles inteira com a fantasia. Inteira. E isso não é só a questão profissional, não é só você pagar a conta. É a sua forma de se relacionar com as pessoas ao seu redor. É a forma de você se relacionar com a sua vida de fato. Eles lotaram a vida deles, a realidade deles com essa fantasia. Com escapismo. Como escapismo, de ter um clube de jazz em que ele vai ser um totem dessa música que tá sendo ultrapassada, ou ela pra ser uma atriz que vai se tornar famosa e tal. Então, assim, eu acho que diz muito sobre eles isso, na verdade, né? Porque o que acontece? Quando eu tô falando, Rodrigo, dessa parte histórica de Hollywood e como Hollywood se transforma numa grande indústria, e aí a gente tá falando sobre essa indústria das celebridades. No caso, os dois querem ser essa celebridade. De alguma forma, né? Sabe? Se você parar pra pensar, de alguma forma, ele quer ser o bastião do jazz. Ele quer ser o bastião do jazz, sim. E ela quer ser a atriz reconhecida. Os dois querem ser celebridades. Hollywood fala muito sobre isso, e eu acho interessante que a própria história de como Hollywood é criada em função do afastamento de Nova York, que era o centro cultural dos Estados Unidos, né? E isso é diferente em todos os outros lugares, né, no mundo, por questão de espaço também. Mas o cinema, ele vai reaproveitar a arte que já existia. Na França, o cinema vai se aproximar do teatro. Os diretores vão ser os mesmos, sabe? Eles vão participar. Em Hollywood, não. Se afasta totalmente do centro artístico para ir para um cenário que acaba se tornando extremamente mercadológico, onde você tem a indústria das celebridades. E eu acho legal que esse filme, ele fala sobre esse vazio existencial. Eles preencheram de vazios a vida deles. Sim, sabe? sim. Eu vejo muito isso, assim. E aí, quando os dois se encontram, que eles conseguem encontrar duas pessoas que não são vazias, a química é maravilhosa, o relacionamento é maravilhoso, sabe? Tipo, a gente tem o que conversar. Eu concordo com o que você tá colocando, mas eu tenho um ponto que vai um pouco contra, mas vamos lá, depois eu falo sobre isso. Mas só pra ilustrar isso que o Rodrigo trouxe, né, cara? É realmente assim, né? Os dois se preenchem, todo o restante do mundo ou soa ao menos vazio pra eles só têm olhos um pra outro. Isso fica muito claro. É uma cena ali no final do filme, né? Quando ela já tá com a vida ali casada, com filho e tudo mais, né? Interagindo com outras pessoas, conversando com outras pessoas. Ele tá lá tocando o bar dele, né? Tocando música, etc. E quando os dois se encontram, como é que o diretor passa isso pra gente, né? Usando mecanismo do audiovisual, né? Justamente com a iluminação. Quando ele começa a tocar a música tema dos dois, né? Os dois se olham, a câmera, né, joga um spot ali de luz só nos dois e coloca todo o restante preto, né? Apaga todo mundo como se estivesse sozinho ele no bar e sozinha ela ouvindo a música dele, sabe? Então, assim, é uma dinâmica intencional, né, do filme de mostrar que quando os dois estão juntos, isso acontece. Todo mundo ao redor desaparece, né, ali pra eles, pelo menos em alguns momentos. Então, eu vou pegar exatamente essa cena que o Gabriel pontuou, porque eu acho que o que a gente tá chamando aqui de vazio, eu não sei se eu concordo exatamente com esse termo, à luz do exemplo que o Gabriel trouxe. É óbvio que quando eles estão juntos, a iluminação faz questão de destacar como se fosse um teatro, inclusive mesmo, né? Aquela luz forte de cima. Veja bem, naquela cena final, por exemplo, ela tá com o marido, ela tem uma filha. Primeiro, obviamente, vamos combinar que isso aqui é uma escolha de narrativa, o diretor escolhe isolar todos os outros personagens e deixar eles dois, né, na relação deles dois, isso é uma escolha, mas eu não acho que os personagens por si só, por essa escolha, eles representem o vazio, porque eu acho que
que o que tá em tom aqui são sonhadores. E eu acho que o filme, por mais de uma vez, toca nesse ponto. Eu não acho que eles tenham uma realidade vazia ao buscar o sonho deles, por exemplo. Ao se entregar completamente ao sonho deles, ao pagar o preço pelo sonho deles. E é um tema que a gente já mais ou menos debateu um pouco lá em Whiplash, né? Essa entrega pro sonho. Então eu não acho que eles tenham uma realidade vazia, como vocês colocaram antes, e que eles estão permeando a realidade deles de fantasia ou de sonho. Porque ao fazer isso, se afastariam sobretudo desses dois objetivos, porque são dois objetivos, no caso, que eles precisam, primeiro, de um sucesso econômico muito grande, no caso dela e no caso dele, né? Principalmente no dele. Então, não acho que vazio aqui seria o ponto. Não, é assim, eu não disse que eles são vazios, eu falei que a realidade é vazia e você preenche essa realidade com significados. A realidade é nua e crua, ela é o que é. Sim, né? Nós colocamos significado, nós damos significado ao que está ao nosso redor. Nós interpretamos essa realidade de uma forma que dá um significado muito subjetivo e pessoal. Foi o que eu disse. Eu não acho que eles são necessariamente vazios. A gente tá vendo na perspectiva dos protagonistas que estão cheios de sonho, sobretudo no início do filme. Um exemplo também que acontece no início do filme, quando ela tá ali com o namorado dela, né? Ela tem um namoradinho ali no início do filme e tal, e ele começa a conversar numa mesa de restaurante sobre outros assuntos que não estão nada relacionados ao sonho dela. Aquilo ali pra ela parece extremamente desinteressante. Assim, óbvio que não tô falando que ele é um ser humano sem profundidade, aquele cara a gente nem conhece, a gente nem foi apresentado a ele, né? Mas justamente quando ele começa a falar algo que não tá relacionado ao sonho dela, né? O filme vai tirando o som dele, né? E vai aumentando o som da música, né? Que o Ryan Gosling toca, sabe? Então, assim, ele vai tendo essa escolha de, pros personagens, quem não está relacionado ao sonho dela, sabe? Some. Soa vazio pra nós. Não que eles sejam pessoas vazias, né? Gabriel, só pra explicar o que eu falei, assim, porque quando a gente fala que eles se cercaram de pessoas vazias, e aqui a gente tá falando, quando eu faço esse paralelo com a história de Hollywood, é esse vazio artístico, né? E até a busca deles é uma busca, de certa forma, por celebridade. Ele não quer ser um músico, ele quer ser um músico reconhecido. Ela não quer ser uma atriz, sabe, que esteja esquecida. Ela quer ser uma atriz famosa, sabe, ali, de Hollywood. Eu entendo o que você quer dizer. Você quer dizer mais no sentido de que eles não estão em busca da arte em si. Eles estão em busca da fama. A arte com a fama. A arte com a fama, né? Esse é o sonho. A fama seria de repente, o lado vazio desse sonho que você implica. A gente pode pensar assim. E aí você vê que o contexto ele é um pouco vazio artisticamente quando você olha, sabe? Os dois estão ali numa busca pela arte deles, sabe? Mas tem que ser uma arte associada com uma certa fama. Não é uma busca simplesmente, eu quero ser um grande músico. Ele já é um grande músico. Eu quero ser uma grande atriz. Ela já é uma grande atriz. Eu concordo com o que você falou. Eu acho que você colocou de uma forma tanto, talvez soe um pouco dura. Eu acho claramente que os dois personagens são absolutamente ingênuos, tá? Ingênuos de tal maneira que às vezes até, principalmente o Sebastian, suscita uma certa arrogância, vamos dizer assim, né? Como você falou, ele quer ser um bastião do jazz, né? Pra ele não é suficiente apenas ele ser um grande pianista, ele quer de fato ter o clube dele onde vai ser uma fonte inesgotável do jazz mais puro, né? E a Mia, ela quer encontrar a arte dela, ela vive essa arte, mas ela vive também essa arte, como você colocou, que vem de Hollywood, então é uma arte da celebração, né? Tanto é que o filme mostra, né? Ela vislumbra aquela atriz de sucesso entrando no café em que ela trabalha de uma forma como se ela fosse uma deusa ali entrando, e depois ela repete o mesmo movimento com muito orgulho. Ela repete com muito orgulho. Então tem uma ingenuidade ali entre uma mistura entre arte e indústria nos dois casos, de alguma forma, né? Ainda que eles não percebam. O que está sendo exaltado por ela não é a artista, né? É a celebridade, né? No caso. Eu acho que é tudo junto. Eu acho que não é tão cruel assim. Eu acho que é tudo junto. Eu fui um pouco duro. Vocês dois foram duros agora, né? Tipo assim, um pouco duro. Eu acho que é tudo junto. É uma ingenuidade de confundir as duas coisas. E a gente percebe isso até no Sebastian, que quando ele de fato alcança o sucesso, ele tá satisfeito com ele. Ele tá bem satisfeito com ele, né? Ele tá gostando bastante dessa nova realidade, né? Mas por que eu acho que eles caem nessa armadilha? Porque pra eles, talvez mais importante do que de fato ter o clube ou de fato ser a atriz, é essa fantasia. É esse sonho. Pra eles, é como se eles fossem ultra dependentes da própria fantasia que eles constroem pra eles, né? E também vai ser o que os unem. Essa fantasia vai ser... Essa forma de encarar essa fantasia é o que os une. Perfeito. O Fábio tinha comentado sobre essas cartelas que entram no filme e separam o filme nas estações, né? Isso é uma referência clara, né, a um dos filmes do Vincent Minnelli, que era um grande diretor de musical. E não só isso, como ele separa pelas estações, a questão de usar, por exemplo, uma fotografia pro inverno, pra primavera, que parece que é só uma fotografia, ou parece que é um cenário, depois você percebe que é outra coisa, né? Essa brincadeirinha. Isso é Vincent Minnelli, né? Mas principalmente o trabalho de cores. Esse uso das cores mais primárias, as cores mais saturadas, mais
mais fortes, né? Você vai ter o amarelo, o cian, o magenta ou o vermelho, né? Esse trabalho de cor em que ela vai ter, não só cria uma força, né, visual pro filme, mas também cria um significado pro filme, era uma marca registrada do Vincent Minnelli. O Chazelle vai resgatar isso pra esse filme aqui. Eu acho que tem muito a ver também com o próprio Technicolor, né, cara? Assim, que surgiu dos primeiros filmes, assim, musicais com cores. Sim, usava essa técnica que deixava as cores muito saturadas, extremamente saturadas. Né? Mas o Vincent Minnelli, ele trabalha isso de forma muito consciente, essa saturação da cor. É uma marca. Né? Eu falo isso porque nessa música inicial tem uma estrofe justamente que ele fala de um mundo... Technicolor. Um mundo Technicolor, justamente, usa né? até a expressão. Aí me lembrou disso, né? Das cores saturadas de Technicolor. E o filme inteiro tem também essas cores, né? Exatamente. Eu acho que realmente esse uso de cores, ele é bem demarcado. Eu reparei muito no vermelho, né? Vermelho e azul. Quando aparece, eu gosto de... o vermelho e o azul, principalmente. Só pra fazer um paralelozinho, só pra trazer duas cenas, por exemplo. A primeira vez que ela escuta o jazz promovido pelo Sebastian, ela fica aprisionada entre duas barras vermelhas. Essa cena é linda mesmo. Ela entra num quadrado, né? Não só aprisionada, né? Porque você vê um brilho vermelho todo em volta da pele dela, como se a música tivesse preenchendo ela. Ela tá envolvida. Tinha abraçado ela, né? Ela se coloca nessa posição, né? Isso é importante. Que faz uma rima com o rompimento dos dois. Onde, no fundo, há um quadrado vermelho, retângulo, perdão, e ela faz questão de se posicionar fora dele, né? Então, são umas riminhas interessantes, assim, do ponto de vista das cores, que, assim como essa, tem um monte. As cores, elas são muito interessantes mesmo nesse filme. Você vai ter cores mais vivas, como o vermelho e o amarelo, sabe? Nos momentos mais felizes, e cores mais fechadas, o verde e o azul, né? Em momentos mais intensos, assim, do relacionamento deles, né? Agora, o que eu acho interessante é porque o vermelho sempre atrai ela. Você vai ver que ela sempre é atraída pelo vermelho. Então, quando ela vê a atriz que entra na cafeteria que ela trabalha, e ela lembra da audição que ela vai ter, a atriz tá de vermelho. E aí ela tem aquele café que é derrubado no corpo dela, e aí ela veste aquele casaco azul e vai pra audição, né? Onde a audição é um fracasso. Não um fracasso por ela, o fracasso sempre vem de forma externa ali. Cara, né? eu acho que na verdade o vermelho tem até uma importância muito maior. O vermelho pra ela é literalmente a fantasia, literalmente o sonho que ela tá almejando. Não é à toa que essa atriz está de vermelho. No musical seguinte, com as amigas na casa ali, no quarto, perceba uma coisa, ela usa azul durante muito tempo nessa primeira metade do filme, né? Esse azul vai deixar claro o seguinte, né? Ela tá bastante descreditada, ela tá bastante cansada, né? Exaurida desse excesso de tentativas e fracassos que ela tá acontecendo. Então ela tá praticamente enxergando que ela não vai alcançar o sonho tão desejado. Só que ao mesmo tempo ela carrega dentro dela esse desejo, esse sonho tão poderoso que é representado pelo vermelho. Então você tem, por exemplo, no quarto ela tá de azul, o quarto tem vários elementos de azul, mas tem alguns detalhes em vermelho, como a almofada que ela vai se agarrar quando ela abraça a almofada, como se essa almofada fosse o próprio sonho dela. Ela vê o sonho se esvaindo, mas ao mesmo tempo ela se agarra a esse sonho do tipo assim, cara, eu ainda vou alcançar isso de alguma forma. Obviamente o vermelho vai fazer esse reflexo com a atriz, que ela almeja ser um dia, e o vermelho que provém, obviamente, do Ryan Gosling, que é o contrário, em que ele usa muito vermelho, muito essas cores do vinho, do castanho, porque ele é muito mais apaixonado nesse momento, muito mais iludido com a ideia de alcançar esse sonho do que ela, né, no momento no início do filme. Engraçado, Rodrigo, só completar isso que o Rodrigo falou, porque a minha percepção foi quase que o inverso dele, não totalmente o inverso, mas quase que o inverso. Eu vi muito o azul como mais representando o sonho, mas o sonho que eu falo no sentido de anseio, de desejo, e quase muitas vezes também de frustração, quando ele não é atingido, sabe? Mas no sentido de vontade, e o vermelho no sentido de força. Tanto força que eu falo assim, força pra lutar, pra correr atrás, ou força no sentido aquilo que motiva ela, que dá força pra ela, sabe? No sentido assim, daquela vive num quarto todo repleto de azul, ou seja, envolvido em sonho, o azul como um sonho. Aquela atriz, por exemplo, quando aparece, acende aquela chama de ter que continuar lutando. Quando o Ryan Gosling, ela vê o Ryan Gosling pela primeira vez de vermelho, sabe? Também ativa essa chama nela, né? Ter que ir atrás daquilo, sabe? E sempre que ela vai, por exemplo, se encontrar com ele num cinema, o rosto dela fica azul, sabe? Sempre que vai pra uma situação que tem o desejo, a vontade, os tons são mais azulados, sabe? Então, assim, eu tive essa percepção. Então, vou provocar uma outra interpretação. Mas assim, isso que você tá falando que não tem certo e errado, é subjetivo. É, subjetivo. Ele não usa as cores convencionais, o uso convencional das cores nesse filme. Até porque você coloca, por exemplo, que o quarto dela, ela já mais velha, né, todo azul, pra você dar uma sensação de que é a fantasia, ela tá imersa pela fantasia, mas ao mesmo tempo, eu acho que quando ela desiste de ser atriz de fato e ela vai pros pais, aí ela volta pro quarto que ele sim é o núcleo da fantasia, que é quando ela é criança, e esse quarto não é repleto de azul. Esse quarto, que cor? Não lembro, acho que é meio mais branco. Ele vai ter tons quentes, ele tem tons quentes e não tons frios, ali é o núcleo da fantasia. Mas percebe, nesse momento do filme é um momento que ela tá em crise, justamente, e ela foi buscar, assim, ela não que ela foi buscar, né, mas ela encontrou essa energia nesse local, sabe, assim, vindo pelo Ryan Gosling.
não acho que ele encontrou energia naquele local, não. Ali ela tava abatida, eu acho, né? Na verdade, ela foi lá pra se afundar, né? Mas esse sonho como o azul e essa vontade com o vermelho, sabe? Os dois juntos dão justamente o roxo, o lilás. Mas não sei se é sonho, porque a gente tá colocando vários elementos aqui em cima de cores. Talvez seja o significado o uso da palavra que não esteja encaixando totalmente corretamente. Eu fiz tanto significado pras cores, vou confessar isso pra vocês aqui, que eu fui riscando, é isso, não é isso, não é isso, não é. Que no final tem mais coisa arriscada do que... Então, foca no seguinte, vou relembrar pra vocês algumas cenas. Momento em que o Ryan Gosling tá nessa sessão de fotos e ele olha pro piano, e aí ele vê as teclas vermelhas, e aí começa a tocar a música. Pra mim, o vermelho é algo que conecta muito mais a paixão. É o uso clássico do vermelho, né, que normalmente é não paixão. Importa qual é a paixão. A paixão pode ser a paixão pelo que você faz, sabe? Pode ser a paixão pela outra pessoa. Quando ela se agarra mofada, como o Rodrigo fala, talvez não seja ao sonho, talvez seja a um relacionamento, a uma paixão por alguma coisa. Porque antes ela fala sobre o que vai ter nessa festa. E ela vai falar que nessa festa as relações são vazias, sabe? Eu colocaria como uma certa idealização. Eu não vejo muito como simplesmente paixão, né? Vou colocar paixão. Mas pode ser paixão uma e boa vou palavra. colocar o azul como esse estudo artístico, na verdade. O azul parece ser essa fundação artística. Então você vai ver o azul sendo trabalhado quando ela tá focando na atuação dela, sabe? Quando ela tá focando, por exemplo, no estudo dela. Então você vai ver muitos elementos azuis. Eu acho que o quarto dela é todo azul porque ela foca muito nisso. A apresentação que ela faz pra ganhar, por exemplo, o papel, ela tá com um suéter azul. Um suéter azul. Não, ela usa azul praticamente a primeira metade do filme inteiro. Porque ela tá, na primeira metade do filme inteiro, ali, nessa busca pela arte que ela tem. Então, eu acho que o azul tá mais conectado aí. E o roxo, como o Gabriel tava já colocando aqui, o roxo não só seria a soma dessas duas cores, né, essa paixão e a arte, como, além disso, o filme, ele busca muito um momento do dia pra filmar. Um momento muito específico pra várias cenas, que é o momento que o sol tá se pondo, em que você tem um avermelhado embaixo e um azul em cima, e aí no meio fica tudo roxo. Como se ele buscasse que Hollywood seria essa mistura da arte com a paixão. Então esse roxo vai preencher muitas cenas de fundo deles, que é como se a união, o que faz eles estarem juntos é essa busca, tanto pela paixão como pela arte. Tem uma informação aí, Fábio, sobre isso aí. Esse tom de céu que você tá falando aí, essa mescla específica, ela acontece durante 30 minutos do dia. Então, por exemplo, a primeira cena de sapateado dos dois juntos, que tem esse fundo meio, né, ali no caso é o amanhecer, não é nem o pôr do sol. Eles tinham só 30 minutos por dia pra gravar. Então foram, né, ensaio, vai pra lá. Tem que estar tudo ensaiadinho, exatamente, né? Porque, caraca, realmente. Bizarro demais. Não sei se a pós-produção pode resolver isso, mas... Ajuda um pouco. Eu achei que era um fundão verde. Eles falaram que eles gravaram 5 tomadas. Acho que a quarta é que foi escolhida ali pelo Chazelle pra ser a composição, mas eles realmente fizeram 5 vezes ali. Uma em cada dia, salvo engano, pra tentar aproveitar o máximo do tempo possível, cara, porque é um negócio muito curto, realmente, né? Eu acho que a relação que você faz com as cores faz sentido dentro da sua leitura. Eu não sei se eu enxergo esses dois personagens da forma como você está enxergando, de forma tão profunda essa ideia da construção da arte, né, seja pela parte mais pragmática do estudo, com essa ilusão do artista em si. Eu acho que há nos dois, obviamente, ele é um grande pianista e ela parece ter não só um texto muito bom, também como ser uma grande atriz, mas eu não sei, eu fico me perguntando, é engraçado, eu fico me perguntando se isso realmente tem valor para o arco desses dois personagens, sabe? Porque eu não encaro dessa forma de fato. Mas de qualquer forma, o filme, ele vai ter uma estrutura de romance. Então a gente tá falando de um romance e a gente vai ter uma estrutura aqui clássica de romance. Claro, né? claro. Você vai ter a aproximação deles e a aproximação deles causa repulsa neles. Então eles se repudiam logo de cara. Não, estrutura clássica, né? sim. Eles se repelem logo de cara, um não gosta do outro e vive a vida. Eles se reúnem, que eles descobrem alguma coisa em comum, se repelem novamente, né? Que é quando ela é atraída pelo jazz dele, encontra ele e ele vai embora, né? Aí eles vão atritando até o momento que eles... Não, a gente tem que estar junto. Perfeito. Eles vão ficar juntos até o momento que tem alguma coisa e os afasta e aí tem o momento da decisão, né? Se eles vão ficar juntos ou não. Isso é estrutura clássica. Isso é uma coisa interessante porque é uma estrutura de romance e o engraçado é que deles se repelirem e aí no primeira cena de dança dos dois eles vão encontrar ali uma química. Isso tem muito a ver com o musical, muito a ver. Faz referência clara a um filme chamado O Piccolino, essa cena que é com Fred Astaire e a Ginger Rogers, que é exatamente isso. Eles estão se alfinetando, aquela alfinetada elegante, sabe? Alfinetada divertida. E aí eles começam a dançar juntos e na dança eles vão reconhecendo uma cumplicidade, uma química, uma identificação que é um ponto muito importante para que o relacionamento aconteça, para que esse amor se desenvolva, ou pelo menos para que surja a paixão. Isso é um clássico
clássico de musical, sem dúvida nenhuma. Mas aí com musical, com romance, que no final não dá certo... Essa é uma perspectiva de não dar certo que a gente vai ter que discutir também. Vamos discutir também. Não, eu tô falando não dá certo no sentido romance. Sim, o casal não termina junto, né? No sentido exatamente. Literal, exatamente, porque os casais terminam juntos nos musicais sempre, isso é indubitável. Você tá falando sobre uma estrutura de Hollywood, sabe? Uma estrutura de Hollywood, da Era de Ouro, né? Inclusive, minha esposa, ela marca o Chazelle como diretor em que os casais não terminam juntos. É isso aí. É isso, pra ela essa Já é a sabe o que métrica. esperar de Babilônia. Entendeu? Não vai terminar junto. É isso, pra ela é isso. E esse ponto que vocês estão trazendo é uma coisa que eu me perguntei ao longo do filme inteiro. Por quê? Quando eu vejo os dois conversarem, a Mia e o Sebastian, eu quero muito mais diálogo. Eu quero vê-los conversando, eu quero vê-los existindo, assim. Não só pela química dos dois, mas porque é muito interessante vê-los debatendo, se alfinetando, construindo narrativa juntos, assim. Num primeiro momento eu fico pensando, cara, por que isso aqui não é um filme como Antes do Amanhecer? Verborrágico, diálogo. Por que tem que ser um musical? E o interessante é que, assim, eu acho que o Chazelle, ele tem justificativas pra ser um musical. Eu concordo com o lado conceitual dele, mas eu ainda sinto que o casal funciona muito mais em seus diálogos do que nas suas danças. Isso pra mim se era um certo problema, é uma problemática do filme na minha cabeça, porque eu quero vê-los conversando, eu quero vê-los nem seja tritando, eu quero vê-los vivendo como casal. E o Chazelle, ele vai defender que esse filme é importante ser um musical exatamente pelo que vocês estão falando, porque ele vai usar um conceito existente no senso comum que nós carregamos em si. O mais básico, musicais terminam com o casal juntos, ou seja, musicais são fantasia e terminam fantasiosos, terminam com a idealização. Eu vou romper isso. E o outro elemento, que eu acho que talvez seja a mais importante pra narrativa do filme, é o que a gente estava conversando até agora. Os números musicais aqui, e vocês vão perceber que eles se acumulam muito mais na primeira metade do filme, eles evocam a fantasia que há dentro dessa realidade. Então, a gente comentou isso no primeiro, que você tem ali a fantasia dentro de um engarrafamento, né, que vai durar o tempo de uma música, mas aí você vai, por exemplo, o segundo musical, que é com as amigas ali naquele quarto, você vê claramente qual é o contexto. Elas estão convencendo ela a ir pra uma festa, e a festa é o quê? É um escapismo da realidade. É você falar assim, nossa, eu passei uma semana cansativa, eu preciso aproveitar um pouco, ou então eu preciso aproveitar o fim de semana pra começar uma semana muito cansativa. Ou seja, é escape. Quando há escape, há musical nesse filme. Ponto. Tipo, até mesmo quando eles estão se conhecendo, porque você percebe que eles estão ainda atritosos, você tem o Sebastian resistente a aceitar ainda que ele esteja encantado, ele tá ainda um tanto resistente àquela relação, e aí eles percebem por meio do musical que eles têm muito mais química do que eles parecem querer aceitar naquele momento. Não deixa de ser um desejo, a fantasia tomando forma de paixão ali ainda, né? Porque não tá concreto. O que não tá concreto vira musical, o que não é realidade vira musical aqui. E eu acho que isso é uma ferramenta importante pro filme, e é por isso que eu acho que o filme deveria ser um musical. Concordo. Nesse aspecto, eu acho que o Chazelle tem razão. Eu acho que essa sensação tua, tá me vendo essa pergunta agora, tá? Não pensei muito nela. O que me faz ler um pouco essa forma como você enxergou o filme é que eu acho que muitos dos musicais, né, muitas das cenas, né, dos números musicais aqui, eles não necessariamente estão trabalhando a relação dos dois, mas muito mais a relação que cada um em particular tem com o seu sonho em específico. E óbvio que isso perpassa um pouco pelo outro, né? Óbvio. Tem alguns musicais do filme que falam sobre eles, né? Sim, tem, mas é o que eu tô te falando. Acho que, sobretudo aí da metade pro final, a gente, obviamente, tem o tema principal do filme, toca nessa parte, né? São músicas sobre os dois, mas acho que elas também falam muito sobre cada personagem em si, sobre a busca que eles, em particular, estão travando, né? Então, eu acho que rola realmente essa ideia de que o casal tá sendo realmente mais trabalhado sem a música, tá mais no diálogo entre eles. Sem dúvida nenhuma. Na minha opinião, isso é muito subjetivo, mas eu acho que quando você pega dois atores, que eles não são exímios dançarinos, eles se esforçaram ao extremo, conseguiram, né, se ensaiaram muito e se dedicaram muito e entregaram, assim, uma performance muito razoável, muito aceitável, mas eu acho que há um preço a ser pago, que é o seguinte: eles são grandes atores, então quando eles estão conversando, quando eles estão construindo a relação, aquilo é autêntico, aquilo é absolutamente natural, orgânico. Você vê um casal com muita química se apaixonando, se amando e começando a construir uma narrativa juntos. E isso conecta com a gente, a química transborda. Essa química não é tão forte nas cenas musicais quando tem os dois especificamente, aí talvez por uma falta de naturalidade no ato de dançar, no ato de executar a coreografia. Não é tão orgânico, tão natural. O Fábio comentou assim, eu assisti recentemente o Cantando na Chuva. Quando você vê Gene Kelly dançando na chuva, é claro, eu tô falando do monstro, o ápice do ápice, mas pra dar um exemplo, funciona bem. Quando ele tá dançando na chuva, ele acabou de deixar em casa a Kate, ele tá transbordando de felicidade, e aí você tem a chuva como esse ato de transbordar, né? A coreografia
coreografia, ela parece absolutamente orgânica, quase improvisada, mas não é, porque você tem ali um dançarino, um coreógrafo muito talentoso, que ele parece usar o cenário que tá em volta dele simplesmente como um impulso da felicidade que ele não tá conseguindo segurar. Não parece algo calculado em nenhum momento. Em nenhum momento. Parece transbordar felicidade e ele se conecta com a chuva e com o cenário porque ele tá transbordando. A coreografia parece surgir da felicidade e não o contrário. Até porque boa parte que traz uma sensação orgânica de Cantando na Chuva é justamente o fato das poças d'água. Você não tem controle sobre o que vai acontecer quando você dá um pisão numa poça d'água, né? Então, como ele vai dançando e pisando e chutando água, sabe? Isso traz uma sensação... Ele vai reagindo àquilo, né? De forma, quase que na hora, traz né? uma sensação de que você não tem escolha do que tá acontecendo. Você não tem controle. Parece que a felicidade é um motor pra ele, tão forte que ele tá perdendo o controle. Aqui não, aqui parece uma coreografia mais calculada, executada dentro dessa dificuldade do ensaio, que você sente uma conexão? Sente, mas eu acho que não transborda, não digo a felicidade, mas não transborda a naturalidade, não transborda a química. Até queria falar com o nosso público aqui, cara, que muitas vezes tem preconceito com musical e tudo mais, mas que gostou de La La Land, La La Land gostou, mas nunca teve interesse em buscar musicais e tal. Se você gostou de La La Land, cara, veja Cantando na Chuva, que você vai dar 3 cambalhotas, cara, e agradecer a gente, cara. Muito bom. Agora, eu entendo, Rodrigo, mas eu acho que você está sendo duro. Talvez. Por quê? Porque Emma Stone ganhou um Mas Oscar. olha só, eu não tô sendo tão duro quanto pareço, tá? Eu gostei, mas eu tenho esse ponto. Não, eu sei. Assim, eu acho que esse filme, ele é muito emocionante. Ele trabalha a emoção de uma forma, por mais que, se a gente pensar, cara, não parece a técnica incrível do Gene Kelly. Não parece. O Gene Kelly, ele sapateava de uma forma que você fala, que isso? Sabe? Parece que o cara tá voando. E aí a gente tá falando de técnica, mas aqui existem 3 coisas. Eu vou colocar 3 coisas assim. Esse casal é muito orgânico, então você já cria uma relação com eles que é absurda. Eu crio uma relação com esse casal que é absurda e isso já me passa muita naturalidade. A segunda é que esse filme ele explora tanto movimentos de câmera que trazem essa naturalidade e trazem um envolvimento, como o Gabriel falou lá no início, mas ele vai sempre trabalhar isso. Cara, tem uma coisa que é muito tirada de Cantando na Chuva, né? Que é o momento em que eles estão dançando ali, no alto ali de Hollywood, né? O momento em que eles estão procurando o carro da Mia. Eles começam uma dança ali. A Lovely Night. Tem um momento em que é um plano de sequência bem longo e que eles vão andando, sobem em cima do banco. Isso é copiado diretamente de Dançando na Chuva. Sobem em cima do banco, começam a sapatear em cima do banco e aí tem um momento em que a câmera aproxima, eles olham pra Hollywood de costas e a câmera aproxima, quase separando os dois e colocando a cidade no meio e voltando. Cara, é muito emocionante. Eu realmente me emociono demais com esse filme. Esse filme fala muito comigo e depois eu posso contar uma história. Mas, cara, eu acho esse filme, ele consegue tocar a gente em alguns pontos, assim. Ainda mais quem gosta muito de arte, né? Eu acho que quem gosta muito de arte vai se sentir tocado, mas também pra uma pessoa que ela consegue se conectar com um romance nesse nível, sabe? Um romance quase que separado por uma questão, sabe? Eu acho que você falou sobre essa cena e ela é belíssima, sem dúvida. E eu acho que ela não só tem referência em Cantando na Chuva, como é uma homenagem a Cantando na Chuva, né? Em Cantando na Chuva tem uma cena em que o Dom, ele tá apresentando os estúdios também pra Kate, né? Aqui é o contrário, né? Aqui é a Mia que apresenta os estúdios pro Sebastian. E aí ele tem um estúdio que basicamente tá escuro, completamente escuro, e você tem uma tela, né? Que é um cenário, e esse cenário é um pôr do sol, né? É como se o Chazelle ele tivesse oferecido a cena em sua realidade. Aqui, ó, eu estou filmando de fato num pôr do sol, como disse o Daniel, na verdade, no nascer do sol, púrpura, maravilhoso aqui, né? E aí tem um ponto da câmera, vocês falaram sobre a câmera se movimentando, né? Isso é um elemento muito importante, porque, como cinema, os musicais, eles tinham basicamente a câmera travada, muito aberta, né? Para que os atores, né? As atrizes pudessem performar, pudessem oferecer, né? Executar o número musical por todo o cenário livremente, como se fosse um palco teatral. Quem vai realmente dar o pontapé final, o passo final para esse movimento de câmera é o Stanley Donen, né? Que é o diretor de Cantando na Chuva, e o Gene Kelly. Por quê? Eles vão se questionar de como eles podem pegar esse número musical, o musical em si, e trabalhar ele nas particularidades do cinema, né? Isso é muito importante, porque ele era realmente, antes ele era muito teatral, ele não era cinematográfico. E eles vão encontrar algumas soluções. Uma é essa, a primeira é essa que você falou, que é você movimentar a câmera, né? A câmera começar a bailar, dançar junto com os atores. Não só se movimentar, mas também se aproximar dos atores. Eu acho que você tocou num ponto que é importante, né? Que é a câmera se aproximando dos seus atores, dos seus protagonistas. E em Cantando na Chuva tem aquele momento maravilhoso em que o Gene Kelly, né? Ele olha pra cima enquanto a água cai no rosto dele e a câmera dá um close no rosto dele. E isso é algo novo, frescor, em que você não só tá preocupado, a câmera não só tá preocupada e registrando com o movimento corporal, né? Performático do corpo, mas também das pequenas expressões do rosto, dos detalhes também. E isso é muito cinematográfico. Não, né? E o Cantando na Chuva, ele não
usa o musical pra fugir da realidade. Na verdade, as coisas acontecem, assim, no cenário ali mesmo, né? Você não tem uma coisa, por exemplo, como aqui nesse filme tem a menina voando e ele voando, dançando no ar, né? Mas eu acho interessante que no Cantando a Chuva, ele antes de se declarar pra ela, ele pede pra ela subir numa escadinha, e aí a câmera pega os dois, assim, na escada, né? E isso me lembra o momento em que os dois estão juntos ali também, sabe? Tipo, eles dois voam, sabe? Como se estivessem sendo puxados pra cima, e isso me lembra essa escada de Cantando na Chuva. Não, e eu acho que o outro elemento que eu falei que essa dupla, né, o Gene Kelly, né, e o diretor, eles vão trazer pra esse espetáculo musical, é o uso de externa, é o uso de locações. Eles saem do set de filmagem, eles saem do tal do palco pra ir pra locações, e você vai começar a ter muitos filmes ali que vai trabalhar a coreografia nas locações, o que é realmente muito difícil, mas é por isso que eu falei que não deixa de ser uma homenagem a Cantando na Chuva, porque ali ele fez a locação, é um nascer do sol verdadeiro ali, né, o que deveria ser o pôr do sol, né, púrpura verdadeiro. Isso vai transformar os musicais e vai ser resgatado pelo Chazelle de uma forma também de modernizar esse filme, esse musical, que ele movimenta um pouco mais a câmera, ele usa bastante externo. Mano, né? movimenta muito. A cena da menina se arrumando é uma coisa de louco. Pô, tem a cena da A água. cena da água, caraca, realmente. Ele joga a gente dentro da piscina, a gente pula na piscina com... É inacreditável. Tá ligado que essa cena da piscina é uma referência clara a Bug Night do P.T. Anderson. É uma referência a Bug Exatamente. Night. Bug Night total. Lembra muito a ideia de Bug Night. Aliás, esse filme ele trabalha todo parecendo que você tá vivendo uma década de 70, né? Mas na verdade tem celular, mas as roupas, tudo, parece que você tá vivendo década de 70, isso é uma loucura. Essa cena que a gente tava conversando, que é uma homenagem clara, né, a Dançando na Chuva e tal, a gente é transportado ali pros anos 50. E é muito bacana que essa cena termina interrompida com o celular de alguém tocando, sabe? E aí quando o celular toca, eu tomo um susto, assim, de, ué, tem celular aí? Como você tem celular nessa época? Eu falo, caraca, não, peraí, tô no presente. Você volta ao presente, sabe, com o celular. Isso é muito doido, né? Tem celular. Porque o filme realmente ele parece ter uma estética toda Hollywood década de 70, na verdade. Eu me sinto transportado pra década de 70, mas a gente tá vendo a década atual, sabe? Os vestidos, né? A festa, essa própria festa que o Rodrigo falou que lembra Bug Nights. Eu fico assim, caraca, parece que você tá vendo uma outra era, só que modernizada com um celular. É muito louco. É até engraçado. Acho que faz parte da mítica aí do Chazelle de realmente revisitar, né, o glamour de uma época que já foi, talvez, né? É uma visão sobre Los Angeles que tá romanceada, né? Muito romanceada. Eu acho que é mais uma maneira dele desconectar isso de uma realidade nua e crua. Ele tá desconectando, ele tá suspendendo essa história e colocando num local ali em que a gente não consegue identificar, né, essa realidade e tal. Isso é muito importante pra ele. Você tem o celular, isso é muito doido, você tem o celular, mas ele parece que ele não é uma âncora suficiente pra te colocar no tempo atual, sabe? Isso é muito doido. Até os carros da cena de abertura, tem carro de várias décadas ali, sabe? Não são carros modernos. Uma parada meio atemporal, né? É estranho. Cara, a gente falou de referência, acho que tem pelo menos 2 momentos que é muito Amor Sublime Amor, cara. Que vai ser refilmado pelo Spielberg, né? No passado, né? Foi refilmado pelo Spielberg agora, né? E que, cara, filmaço Amor Sublime Amor. Tem essa cena em que a Mia tá se arrumando com as amigas e tal, pra ir pra festa. Tem uma cena no Amor Sublime Amor, né? Que é muito parecida. E a cena do pier, em que o Sebastian, ele tá andando pelo pier com aquele também, uma iluminação baixa de um fim de dia e tal. E ele canta virado pra gente num plano médio também. É muito Amor Sublime Amor. Cara, tem tanto filme, cara. Tu pega Melodia da Broadway, a dança deles naquele céu escuro com o céu estrelado. Pra mim não só faz uma referência ao quadro do Van Gogh, né? Van Gogh, eu também fiquei pensando nessa. Que é céu estrelado, né? A gente tá falando de Paris ali, talvez, alguma coisa assim. É de França, no geral, vamos colocar assim. Mas também uma cena, muito semelhante com uma cena do Melodia da Broadway, que é um filme de 41. Então, assim, o Chazelle, ele vai se preparar, se cercar de referências, de grandes referências de musical, cercar, né? De referências, né? O Rodrigo tava falando dessa sensação de que, pô, é um musical, mas ele comunica mais quando não é musical. E eu acho que eu tenho um exemplo. Pra mim, né? Não, eu acho que você até de certa forma você tem razão. Tô dando meu braço a torcer um pouquinho aqui pro teu lado. A cena talvez a carga dramática mais importante é a cena do jantar, né? Entre os dois, e ali que a barreira talvez pro sonho de um está no sonho do outro, vamos dizer assim. Eles ficam até meio que separados na mesma cena, né? E ali, talvez, se a gente for parar pra pensar, pra estrutura desse roteiro,
roteiro, esse é um ponto muito importante. E ele não tá dentro da estrutura do musical. Inclusive, eu voltei a cena pra ver 2 vezes, porque o Chazelle, ele fez questão de mostrar que a música parou, né? Inclusive, ele mostra o disco girando sem a música, mas eu não me... Assim, a cena se dá de tal forma que eu não reparei quando ela parou. Eu tô tão ali imerso na coisa que eu falei, caraca, eu vou voltar pra ver onde é que essa música parou, cara. E sim, muito importante que esse diálogo dos dois, eles improvisaram muito, né? Eles tiveram muito dos dois ali pra compor o diálogo. Eu fui dar uma olhada em informações sobre essa parte, e é basicamente isso, assim, o Chazelle deixou eles bastante abertos pra adicionar, né, texto, né, remover algumas partes, e acho que o efeito ficou muito bom, cara. Porque nisso eles são geniais, muito bom. Assim, ficou ótimo, a cena é ótima. A cena é A incrível. gente tava falando justamente sobre o uso, principalmente das músicas, no escapismo, né? E, cara, eu tô parando pra puxar na memória aqui, cara, não me recordo, acho que não tem nenhuma música do filme ali que é propriamente triste, ou deles brigando, ou em conflito. É melancólica, assim. City of Stars, quando ele vai andando no pier. Melancólico, É né? melancólico, sabe? Mas não tem música de briga, de conflito. Sempre que tem briga, a música para e a cena é sem música. Tipo essa cena do jantar que o Daniel falou, sabe? Os conflitos, os momentos assim em que a realidade aparece, se impõe, sabe? Essas cenas não tem música, justamente, né? É exatamente isso. Eu acho que quando você tem a realidade se impondo, você não tem um musical. O Chazelle, ele usa claramente o musical como escapismo da realidade. Então, por exemplo, quando você fala assim, tem a música melancólica em que o Sebastian tá tocando ao piano, mas ainda é uma idealização, ainda é um escapismo, ainda é uma fuga da realidade para a melancolia, idealizando um relacionamento que não Ele aconteceu. tá sonhando com ela, isso. Porque ele sonha com essa melancolia. Quem é um músico que não sonha com a melancolia que ele precisa pra poder se envolver, né? Claro, Então, eu concordo. Até a própria irmã dele reclama disso dele, né? Que você fica transformando tristeza em coisa romântica. Eu adoro a melancolia. Exatamente. A melancolia é um combustível. Mas, Daniel, eu quero te agradecer por você lembrar dessa cena do jantar, que a música para e ele faz um plano detalhe no disco. Porque esse plano detalhe no disco, ele me fez fazer com que o filme pra mim parasse ali no tempo, e eu tive um devaneio sobre isso. Porque não é... Olha só, vê se vocês acompanham comigo, ou se é loucura minha. Vamos lá. A gente tá falando sobre um filme que ele passa pelas estações e ele tem essa noção cíclica das coisas. Sim, Porque perfeito. quando ele coloca as estações, ele traz essa ideia cíclica. As coisas se renovam, Sim, né? sim. Mas quando eles se encontram ao final, eles não estão mais juntos. O ciclo deles, ele termina ali, naquele disco. Então não era um ciclo. Quando eu olho o disco, e eu penso que o disco, na verdade, o disco é uma reta, sabe? Que foi encurvada pra que você percorra aquilo ali, mas no final, se você pudesse pegar o disco e quebrasse ele todinho, ele era uma grande reta. É uma agulha que vai passando por uma reta. Na perspectiva da agulha, ela tá só andando ali naquela reta, sabe? A música é uma linha. No final, tem um fim, sabe? Não é um ciclo de verdade. A gente imagina que as coisas sejam cíclicas. Seria uma espiral, né? Parece um ciclo pra gente, mas é uma espiral, uma longa espiral. É né? uma espiral, sabe? Que você poderia desfazer ela e ela ia virar uma linha. Então, quando eu vi aquele disco, eu tive um devaneio desses que, cara, a gente acredita que as coisas são cíclicas, mas na verdade não. É início e fim, sabe? Aqui é o fim do casal. Aqui chegou o fim pra eles, sabe? E a ideia das estações passarem, na verdade, foi só um ciclo pra cada um na vida deles. Mas como ambos não é um ciclo, você acredita que eles vão voltar a estar juntos, você tem essa fé no ciclo, sabe? No conceito de ciclo. Deixa eu criar um pouquinho em cima do que você acabou de colocar, porque faz muito sentido o que você falou. E assim, eu retornei o take, né? Eu voltei pra ver onde a música parava e fui até a parte do disco novamente, do plano detalhe. Quando a agulha chega no final do disco, ali na próxima da base, ela vai ficar dando voltas na linha mais próxima da base. E ela vai ficar fazendo essa volta pra sempre. Então é como se uma parte dessa história, ela vai estar ali. Se você quiser repetir aquele disco, você vai viver aquele pedacinho. O final do ciclo você vai viver sempre. A minha leitura foi que quando o disco, o relacionamento dos dois se acaba, o disco vai embora. Mas quando eles vão reviver novamente esse encontro lá naquela parte final do filme, onde tem aquela devaneio, é como se brevemente ela revisitasse esse ciclo finalzinho aí do disco, né? Essa última linha, essa última passada. Cara, isso é muito poderoso, cara. Isso é muito poderoso porque, assim, no final das contas, a nossa vida, nossas relações estão todas baseadas nessas memórias. E até mesmo do que poderia ter sido, né? E a gente cria em cima do que poderia ter sido. E a gente fica tentando repetir, na verdade, as experiências que a gente já teve, né? Pra ter o mesmo sentimento de emoção, né, cara? Só que a gente fica tentando recriar ciclos de forma artificial, né? Pra tentar ter a mesma emoção. Esse plano detalhe no disco terminando é incrível. É uma coisa, elegante, uma coisa genial. É engraçado que, assim, eu talvez veja de uma forma um pouco diferente que vocês estão colocando. Eu acho que o Chazelle, ele não foi necessariamente otimista nem pessimista. Eu acho que ele foi honesto na forma como ele
entrega esse filme, né? E tem muito a ver com o que a gente tá conversando até agora, né? Ele usa o musical em momentos de escapismo. É por isso que os cenas musicais vão ficar muito mais raras na metade final do filme, né? Não tem mais pra onde escapar. E por quê? Eu acho que esses dois personagens eles são bastante interessantes, no sentido de que eles carregam esse sonho, essa fantasia. Como eu falei, eles preenchem o vazio da realidade deles com essa fantasia. Então, essa realidade pra eles pro Sebastian, eu não tenho esse clube, eu não tenho estabilidade financeira, né? Eu tenho que alcançar algo que eu tô muito longe de alcançar. Quando você pensa na Mia, é a mesma coisa. Eu tenho audições atrás de audições, mas eu não consigo um papel. Eu vivo basicamente com minhas amigas, mas numa situação absolutamente vulnerável, né? No sentido de que ela não tem nenhuma concretude nessa busca pelo sonho dela. Então, eles preenchem essa realidade, né? Com essa fantasia deles. A beleza do romance aqui, isso aqui não é à toa, é um romance, né? No primeiro momento, quando eles se encontram, é como se eles se identificassem um no outro, né? Essa mesma forma de existir. Ou seja, nossas realidades são preenchidas por essa fantasia, por esse sonho. E puxando o que o Gabriel falou, eu acho que um vai dar a força pro outro, a fagulha pro outro, para que eles consigam finalmente dar um primeiro passo para concretizar esses sonhos. Por quê? Porque antes, eles estavam muito longe de concretizar por eles mesmos. Se você parar a pensar, o Sebastian é um cara que ele acha que se ele não respeitar o trabalho com que ele foi contratado, eu quero tocar só o que eu quero e ponto final, não importa se eu vou ser demitido, ou então eu não vou tocar numa banda com um amigo famoso porque eles tocam música que eu não respeito. Ele não vai alcançar o sonho dele nunca dessa forma, de forma nenhuma. Então ele não tá nem caminhando na direção do sonho dele, né? Por conta da genuidade, por conta da arrogância, não interessa. Ele tá muito longe disso, muito longe. E a minha é a mesma coisa. A gente vê, ela vai em várias audições, mas ela tem a mesma postura sempre. Ela se derrota muito rápido, ela não confronta, ela não busca outros caminhos, né? Então assim, é como se os dois fossem dependentes, sabe? Um vício desse sonhar, um vício dessa fantasia. É onde eles existem, é onde eles fogem e ficam. Eles juntos, eles dão a força um pro outro pra concretizar esses sonhos. E por que, na meu ver? Porque eu acho que a paixão talvez seja a parte mais concreta, mais sólida do sonhar, do fantasiar. É como se fosse um lugar dentro do fantasiar, como se fosse um lugar dentro do sonhar. Então eles estão ocupando agora aquela realidade deles que outrora vazia com a paixão que eles estão sentindo um pelo outro. E isso dá pra eles a permissão de que eles possam finalmente tornar concreto, tornar real esse sonho que eles têm. Quando você torna um sonho real, ele agora é realidade. E a realidade, ela é vazia em seu conceito. Você vai ter que procurar outros sonhos pra preencher aquela realidade, né? Não é à toa que quando a gente alcança um sonho, a gente se sente perdido e vazio. Isso que você tá falando, Rodrigo, eu falo justamente sobre isso, que é do Platão, né? A questão do desejo do Platão, que é justamente isso, né? Que a gente só pode querer desejar aquilo que a gente não tem. A partir do momento que a gente passa a ter aquilo, aquilo passa a deixar de ser desejável, tendência até que pode vir a se tornar desinteressante no futuro e tal, e você passa a desejar outra coisa que você não tem. É pra mim que acontece como amor platônico, enfim, Platão trabalha a definição de amor por esse caminho. E a gente pode até ver um pouco disso no final do filme, quando eles conseguem os objetivos deles, concluir o objetivo deles, e estão satisfeitos, estão vivendo aquela vida, mas eles percebem que não tem mais um ao outro. E o fato de repente, até de não ter mais um ao outro, né, faz eles terem aquele momento de lampejo de que agora isso é desejável, não o que eu já tenho, né, que era o que eu antigamente sonhava. Exatamente. Era mais ou menos por onde eu ia caminhar. E o filme é interessante, o Chazelle, pra mim, ele é honesto quando ele diz o seguinte: os dois estão unidos buscando concretizar esse sonho. O problema é que são sonhos pessoais, são sonhos muito particulares, e que em dado momento eles vão chegar numa encruzilhada, que é, ou eu realizo e concretizo o meu sonho, ou eu me mantenho ocupando essa realidade, na verdade, com essa paixão que eu sinto. São aquelas encruzilhadas naturais da vida, né? E você vai perceber que, talvez muito mais por uma postura do Sebastian, quando ele opta por um lampejo de maturidade, ele fala, eu preciso de fato de um emprego, né? Eu preciso de fato de ter, né, um dinheiro, não só pra ter uma vida com a minha, mas também pra alcançar futuramente esse meu sonho. Vai ser o que o Gabriel falou, a realidade vai engolir, sobrepor aquela fantasia, mostrando o seguinte, olha, aqui você é um músico que vai conseguir sua fama, vai ter um ótimo salário, vai ter uma vida que você talvez não sonhava, mas que você vai ver as vantagens de ter uma vida tão maravilhosa quanto essa. O que ele faz? Ele abraça. Essa realidade engoliu os sonhos dele e abraçou completamente. O problema é que essa escolha vai afastando ele da minha, e isso que vai causando o atrito entre os dois. E aí, em cima do que o Gabriel falou, pra mim a honestidade tá nesse ponto em que, no primeiro momento que eles alcançaram a realização pessoal, e isso trouxe o rompimento da relação, eles vão ter que naturalmente amadurecer, porque eles vão ter que lidar com uma realidade muito mais concreta e muito mais difícil de ser ignorada, porque no início do filme eles estão com uma realidade que é mais fácil ser ignorada. São algumas contas que você tem pra pagar, são algumas situações chatas, né, do dia a dia, é um engarrafamento, é uma conta pra pagar, mas depois não, você vai ter basicamente uma Mia como esposa e mãe, uma
criança com uma carreira estrondosa no cinema, você vai ter ele também com a sua carreira musical, depois conseguindo finalmente concluir o seu clube. Então a realidade é mais concreta, é uma realidade que você não pode simplesmente ignorar por conta de fantasias. E aí acontece a grande ironia, porque eles vão se reencontrar e você vai ter o devaneio, você vai ter a idealização, porque aquele relacionamento que ela idealiza naquele breve momento, os dois talvez, um breve momento que encontra ele tocando piano no clube, é uma idealização. Quem disse que seria assim? Não seria daquela forma. Não, aquilo é uma idealização, certamente. Exatamente. Então o que sugere Chazelle? Que ela tem, se ela não for madura o suficiente, ela pode acabar ocupando a realidade dela daquele momento com essa nova idealização, que é um processo agora de sofrimento. É um processo de sofrimento. Se você ocupar a realidade com essa fantasia, que é a idealização de um relacionamento que poderia ter acontecido com Sebastian, você vai entrar numa espiral de sofrimento. Não é o que parece. O olhar dos dois de cumplicidade, do tipo, vivemos isso, foi importante, foi maravilhoso, mas estamos agora no novo ciclo, porque como o Fábio falou, isso aqui não são ciclos intermináveis. Tudo tem início e fim, e eles entendem e compreendem isso, e eles estão agora em outro momento de vida. Então eu acho muito honesto. Mas né? Engraçado, na hora que você fala assim, você tem uma impressão que é dos dois, né? Aquele sonho compartilhado. Não, a minha impressão pra mim do devaneio parte da minha. Pra mim parte da minha completamente. Só fazer uma observação aqui, porque a gente já trabalhou esse tema lá no Whiplash, essa busca pelo sonho, né? Que lá tem um outro viés, tem um outro caminho. A gente discutiu duramente. É que eu não acho que eles buscaram esse sonho como o rapaz do Whiplash, não. Acho que eles pouco se sacrificam pelo sonho. Com certeza há um nível de entrega aqui diferente. Como eu falei, pra mim o sonho, ele é meio e fim no início do filme pros dois personagens. É um refúgio, é uma fuga. Eles não estão buscando o sonho como o rapaz. O rapaz do Whiplash, ele quer transformar aquilo em realidade, custe o que custar. Eu acho que é bem diferente. Eu não vejo dois personagens aqui correndo atrás do sonho, custe o que custar. Pra eles é muito importante o sonho continuar sonho, que senão vira realidade. E aí o vazio torna-se vazio, a realidade torna-se vazio. Eu concordo com você, só que assim, eu me peguei muito numa frase que você falou que você acha aqui mais honesto. Eu acho o final mais honesto. Então, no outro filme do Chazelle, talvez aquele tipo de busca de sonho seja muito mais frequente, talvez, e pessimista com certeza, e a gente não usou esse termo pra lá, né? A gente não usou o termo honesto. Mas enfim, é só uma observação. Ah, cara, eu não acho tão frequente do Whiplash, eu acho esse aqui mais frequente. O que eu não acho frequente é você alcançar o sonho como eles alcançaram. Eu acho frequente sim. o final, né? Mas a vontade e a pouca perseguição não tão paranoica é mais frequente. Engraçado, existe essa ideia de, eles conseguiram alcançar o sonho, sabe? Mas aí eu fico com uma certa dúvida, sabe? De se eles tinham um sonho realmente, ou se, na verdade, eles tinham uma ambição simplesmente, sabe? Porque parece que eles alcançam uma ambição, mas o sonho é incompleto. Fábio, eu queria perguntar pra você, o que você diferencia sonho de ambição? Então, na verdade, parece que a ambição tá muito mais ligada a algo mais, vamos colocar assim, material. Ela quer ser uma celebridade, ele quer ser dono, sabe, bastião do jazz, sabe? E sonho seria uma coisa mais sentimental, digamos assim, mais... Seria um sentimento que você precisa responder, sabe? Algo que você precisa completar para que você se sinta completo. Algo que tá faltando para você. Então, eu fico com uma sensação de um certo vazio aqui, mesmo nesse final. E fico com a sensação de que eles estão incompletos. E acho que isso tem muito da estrutura do romance em função disso. Eles não estão juntos. Então, traz esse sentimento dúbio. O que tá incompleto, sabe? A estrutura que eu não consegui completar, o musical que eles não ficam juntos no final, ou, de fato, esses personagens estão incompletos. E o início desse devaneio final, que é uma montagem, cara, maravilhosa, me pega de jeito, e eu vou falar um pouco do sentimento pessoal que eu tenho em relação a essa cena. E aí, me desculpem se eu chorar, porque realmente La La Land me pega num ponto muito delicado. Pode chorar. Não vai ser a primeira nem a última vez que isso vai acontecer aqui no Enquadrando. Não vai ser a primeira nem a última vez, exatamente, né? Não vai. Eu fico pensando assim, cara, o que tornaria eles completos, sabe? E aí tem essa cena do sonho, e essa cena do sonho mostra o que faria eles ficarem completos, sabe? E o que teria eles completos, na verdade, não era tudo aquilo que tá em volta daquilo. É eles estarem juntos. O início começa com uma cena que me passa a seguinte mensagem. Cara, isso é um arrependimento gigante nele. Um arrependimento gigante no Sebastian, que é não estar na peça. Porque o sucesso da peça, quando você abre a cena da peça, você vê toda a plateia, tá lotado, as pessoas estão segurando flores, mas de cara vem um zoom gigante no Sebastian, que não importa o resultado da peça. O que importa é o sorriso dele. Ele teria ido para Paris, ele teria aberto a casa de jazz dele em Paris. Não importa. Ele mesmo fala, o jazz, ele não precisa da mesma linguagem. A maior casa de jazz que existiu, que quando o jazz começa, são de pessoas que não conseguiam se comunicar e se comunicavam através da música, sabe? Ele tem isso muito, muito na teoria, mas na hora de chegar e executar, sabe? É tudo muito raso. Não é nada profundo, sabe? Me passa essa sensação
de que, cara, no final, eles estão incompletos, não importa. E ela tem uma família, sabe? E faz questão de mostrar a família e de tal forma não desenvolve, sabe? A família poderia ter sido com ele. Isso que tornaria eles completos, sabe? E eles fizeram com que esse disco deles acabasse muito rápido, sabe? Em função dessa busca que eles tinham, dessa ambição que eles tinham. E eles não perceberam que o sonho que talvez eles tivessem era outro. E acho até que, assim, eles não estão tristes necessariamente. Eles estão resignados quanto a tudo que eles construíram. Mas me traz essa sensação de incompletude. É engraçado. É interessante como cada um absorve o filme de uma forma, né? Porque fala muito com a gente. Isso é inegável. Eu não sinto eles incompletos por conta do que você tá colocando. Eu acho que a gente tá encarando esse romance de uma forma bastante idealizada, né? Porque é assim que os romances chegam pra gente, é assim que o musical chega pra gente. É assim que a gente muitas vezes encara paixão e amor, e a realidade vem e mostra que as coisas não são assim. É como eu encaro, na verdade. Eu acho assim, esse filme fala sobre maturidade, sim, sabe? E talvez na forma maior. É como você lidar com os seus anseios, os seus desejos, seus sonhos, em contraposição com a realidade. Ela é o que ela é. Você precisa sempre se adaptar, entender um certo equilíbrio. Isso é muito importante. E eu acho que é isso que o final tá representando. Por isso que eu falei tanto da honestidade. Não é real que aquilo seria daquela forma. Porque a grande verdade é o seguinte, ela teria um relacionamento com o Sebastian que provavelmente seria muito parecido, ou talvez até pior do que o relacionamento que ela tem agora com esse novo companheiro que tem a filha. A realidade é assim. A grande verdade é que nós vamos ser incompletos sempre. Sim, porque isso tem muito a ver com a gente, não com quem a gente tá, ou não que a gente deveria estar com a pessoa certa ou não. Isso tem muito a ver muito com a gente, eu sabe? Concordo racionalmente. Então, sabe? Porque, tipo, a grande verdade é o seguinte, se a Mia, ela continuar fazendo o que ela fez desde o início, que é simplesmente preencher a realidade com a fantasia, ela vai sofrer com a idealização do relacionamento que ela poderia ter tido com o Sebastian. E se o Sebastian fizer isso, ela vai sofrer com a culpa. Cara, eu não consigo enxergar desse jeito, de jeito nenhum, cara. Assim, o final pra mim é muito agridoce, de fato mas eu acho que ele não é tão agridoce quanto o Fábio coloca. É que vocês estão românticos demais com... Isso aí, acho que todo mundo concorda. Mas eu acho que o sorriso dela para ele é a prova do Chazelle, dos dois, um olhando pro outro, o olhar de cumplicidade, que viveram e foram importantes em dado momento da vida de cada um, mostra a maturidade de entender que agora o caminho é outro e que a felicidade também está lá, que o processo é pessoal. Essa incompletude vai soar em vários momentos. A sensação de você fechar essa incompletude com a idealização, com a fantasia, vai acontecer em vários momentos de relacionamento um pouco mais difícil, momento de alguma frustração, de alguma grande perda, mas o processo de maturidade, o processo de viver é esse. O processo de tornar maduro é esse. E eu acho que eles estão prontos pra isso. Pelo menos a minha, principalmente. O sorriso, pra mim, é essa resignação quanto à escolha. Não necessariamente fizemos a escolha correta. É a escolha dele, né? Porque ele que não foi pra Paris... a escolha era dele. Então, o Rodrigo tá muito preso nessa situação do dele e do dela, eu acho. Mas vamos lá. Primeiro, assim, essa cena começa a me pegar muito, assim, quando o Ryan Gosling, ele tá pra tocar e a mão dele tá visivelmente trêmula no piano. É bom. Isso é muito pontual, assim, não dá pra você perceber se você não estiver realmente atento. Acho que é um detalhe ali que ele colocou, de fato, que, assim, dá muito peso pra interpretação dele. Quando ele começa a tocar, eu acho que tem um quê aí de sim, é um pedido de desculpas, talvez, é um resgate, talvez, do momento em que eles viveram juntos, é um presente, talvez, mas eu acho que, assim, quando a gente fala a temática do filme todo, né, da questão do sonho, eu acho que me passa uma sensação ali de que ambos, de fato, lutaram pelo sonho deles. E se a gente voltar lá atrás, o Sebastian, o sonho dele não é simplesmente abrir um local de jazz, não é isso. O sonho dele é não deixar o jazz morrer, né? Ele tá lá dizendo, o jazz tá morrendo, mas na minha vez, não. Isso não vai acontecer. Not my watch. Ele fala exatamente não isso. No meu turno. Não no meu turno, né? Eu acho que o sonho dele é, de certa forma, um sonho muito mais utópico do que o dela. Mas acho que ele é bem sucedido nessa estrutura. Quando você entra no pub, você vê o banco que é simbólico pra ele. Ao falar da banda, ele tá falando de grandes nomes. Acho que ele conseguiu construir essa estrutura. Ao passo que ela também viveu o sonho dela. Acho que o filme aqui, ele me passa uma sensação diferente de pro Fábio, né? De que há um vazio dos dois, há um certo remorso, talvez. Pra mim, o que me bate aqui não é exatamente esse sentimento. É um sentimento de, poxa, acho que eu tô mais próximo do que o Rodrigo colocou. Cara, a gente viveu isso aqui junto. Isso aqui não vai mudar. A gente sempre vai ter Paris, né? Com mais ou menos aquela estrutura, né? Casablanca. Boa memória. Foi importante pra gente. Foi crucial. E é importante também a gente entender que, vamos parar pra pensar que, pra ele alcançar o patamar que ele alcançou, tudo bem, ela foi importante na trajetória, mas aí que eu acho que diverge um pouco nossa relação, porque eu não vejo essa busca dele
deles em completo vazio sem o outro, porque, veja bem, pra ele chegar onde ele chegou, o amigo que encontrou com ele foi na faculdade. Pra ela, foi a peça que ela fez sozinha. Ele aceita o trabalho por insistência dela e ela aceita fazer o teste também por insistência dele, sabe? Sim, existe uma base aqui que é a busca individual de cada um, e eu acho que esse final fala muito individualmente com os dois. Os dois chegaram no ponto em que eles precisavam estar. Vão ter o momento deles, poderia ter sido diferente, mas, cara, aquele sorriso, aquele olho gigante da Emma Stone, que fala, é inacreditável como ela fala com aquele olho, é pra mim um final, assim, agridoce num ponto tão preciso, cara, mas tão bem posicionado, cara, que, assim, pra mim, filme, porra, eu vejo quantas vezes for preciso. Eu também gosto, eu também acho bem preciso, realmente. Ali os atores entregam completamente e não estavam dançando, ó que maravilha. E acho que tem uma outra frase no filme, só pra eu acabar aqui minha participação, é que o Chazelle, ele coloca muito que Hollywood venera tudo e não valoriza nada, né? E acho que é um pouco o que ele conseguiu fazer aqui, cara. Ele conseguiu criar um produto que foi valorizado por galera que não valorizava o musical. Ele conseguiu tornar musical como algo que tá lá no campo ideológico, né? Uma veneração, um grande clássico, um grande gênero de Hollywood. Ele trouxe isso pra pessoas, cara. As pessoas conseguiram valorizar o trabalho dele, cara. Isso, assim, é 10. É filme 10 de 10, cara. Não tem o que falar. E homenageando, sem dúvida nenhuma, os próprios musicais, né? Você tem essa sequência final em que você tem um devaneio, né? Do que poderia ter sido, que é belíssimo, né? É belíssimo. As cenas em Paris são maravilhosas, né? A dança no céu estrelado, na noite estrelada é maravilhosa. É uma referência clara a um filme chamado Um Americano em Paris, que é do Gene Kelly, né? E aí ele é muito famoso porque ele tem um balé de mais de 15 minutos, que é no final, em que é um devaneio do protagonista. Então o Gene Kelly, ele tá vendo a companheira, né, indo embora com o outro, e ele entra no devaneio de como poderia ter sido com ela. A diferença é que quando ele acorda, ela voltou e eles vão se encontrar no meio de uma escadaria e termina feliz. Enquanto que o Chazelle, ele é honesto e entrega a realidade em que o devaneio termina e ela olha e fala, beleza, eu tenho minha filha, eu tenho meu marido, eu tenho meu trabalho. Muito interessante que esse final aí, essa composição toda, ela foi filmada em tempos diferentes da gravação. Então suscita pros atores mesmo ali, quando vem o filme, a ideia de, pô, cara, vamos resgatar o que a gente filmou ao longo de muito tempo, né? Ao longo dos 3 meses, acho que foi filmado. Então foram pequenos shots, né? Ao longo do tempo. Uma coisa interessante também só, né? O Daniel tava falando, essa questão da gravação, né? O Daniel tava falando justamente, né, que, não sei se talvez a única, ou, né, as poucas cenas do filme que não foram dubladas, é a cena da audição dela, né? Quando ela vai fazer o teste e ela passa, né? Aliás, baita cena, Gabriel. Acho baita que cena. Michelle, quando vê, fala assim, aí que ela ganhou o Oscar. É assim que ela fala pra mim. Também, eu tenho essa impressão também, nessa cena. E na cena da audição também ela faz um negócio muito difícil, que é a atriz atuando, né, que tá fazendo uma personagem e de repente ela é interrompida e você vê claramente que ela tá se distraindo, saindo do personagem, mas não saindo da personagem que ela tá interpretando, né, Emma Stone, sabe? Então, assim, tem umas camadas bizarras, assim, nessa cena. Cara, não, pra mim o olhar dela, de quando ele sugere que ela tá, entre aspas, com inveja ou incomodada com o sucesso dele, o olhar dela do tipo assim, é isso? É isso que você tá pensando? Tem certeza? Cara, é um olhar de decepção quando ele fala sim, é como se você visse quebrar dentro dela alguma coisa. Rompeu, cara. Realmente, ela manda muito bem. O Ryan Gosling manda bem, mas ela é uma parada... Não, mas só pra completar essa cena aí que ela faz a audição cantando, né? Que é uma cena que não foi cantada em estúdio, foi cantada durante a gravação dela em si, cara. Esse tipo de escolha é justamente pra valorizar a atuação, né? A atuação, né? O trabalho do ator, não a atuação que eu falo do ator, não do, aspas, digamos assim, do cantor que está em cena naquele momento. É pra valorizar a dramaticidade da cena. E como é uma cena em que ela estava tentando mostrar seus dotes, né, de atriz, né, pra produtora que estava assistindo ela, sabe? Então faz todo sentido essa cena ter sido gravada diferente das outras, né? Ter gravada valorizando, né, o lado atriz, não o lado, digamos, cantora, né, da personagem. Agora, o Rodrigo, ele fala muito que eu sou muito romântico pra poder estar tão envolvido com um filme da forma que eu fico. Você, não, eu tô falando que você simplesmente sai com ele achando que eles estão incompletos, que eles tinham que ter vivido o amor deles, que eles nunca mais vão conseguir se completar porque não viveram aquele amor. Isso é o romântico. E o Rodrigo é no sentido, ó, ninguém vai se completar nunca nada, não vai, sabe? Então, filho. só supera, a gente vai ter boas experiências e vida que segue. Então, sorte tua, Fábio, que você encontrou a Evelyn. Sorte tua. Não, mas só pra pontuar, porque realmente esse filme
filme fala muito sobre o meu relacionamento, sabe? Porque teve um momento muito, muito intenso da minha vida que eu tinha que sair do país porque realmente não tinha condições de continuar a área acadêmica aqui, né? Porque a área acadêmica no Brasil, ela tava muito degradada já, né? E aí eu tava pra sair do país e eu e minha esposa, a gente não tinha empregos que realmente remunerassem a gente de forma que a gente pudesse ficar, sabe? E a gente ia se separar, eu ia pra Inglaterra, íamos tentar ficar junto e ia ver o que ia rolar, né? E foi um momento, assim, foi um drama muito, muito grande que alguns de vocês viveram comigo, esse drama, né? Foi um drama muito grande na minha vida. E, cara, quando eu vejo La La Land e eu acho que La La Land se comunica tanto comigo por causa disso, eu sempre recordo desse momento, sabe? E La La Land me faz recordar esse momento intenso, assim, né? E pensar que o que passaria na minha cabeça depois dessa busca, sabe? Que eu tinha que fazer. Por sorte, eu consigo um emprego aqui no Brasil e fiquei no Brasil, né? E desisti da área acadêmica. Por sorte, vocês tiveram a decisão correta, a decisão que o Ryan Gosling não conseguiu. Talvez. Mas é muito difícil, né? Porque às vezes você se encontra, assim, num caminho profissional que você não tem muito o que fazer, né? Muitas opções, né? E aí você teria que se afastar. E olha só, né? Será que eu viveria essa montagem, entendeu? Então, eu acho engraçado. E essa montagem vai se comunicar muito comigo por causa disso, sabe? Essa montagem do que poderia ter sido. É justo. Informações de bastidores, a Evelyn tava contando que reviu essa cena final e chorou litros agora há pouca tarde. E ela a gente chora muito, exatamente. Mas não importa muito se é uma cena que de fato não aconteceria. Eu acho que pra mostrar assim, olha, isso aqui tudo poderia não acontecer dessa forma. Mas eu vou colocar um vídeo aqui em baixa qualidade, filmado com uma filmadora VHS, pra você ver, sabe, tipo, com maior realidade o que poderia ser a vida de vocês. E aí coloca a criança no VHS. Isso é muita maldade. Isso é chamar pra um realismo da cena maldade, que apela, sabe? Apela. E por aí... isso que eu acho que a minha é tão madura, porque ela ainda dá o sorriso, e fala, sigamos nossas vidas. Sigamos, porque não tem o que fazer, mas, e pra mim, é muito dele essa construção dessa montagem, por mais que a gente fique, dos dois, é da Mia, não sei o que, pra mim é muito dele, porque ele que tá tocando a música, sabe? É a melancolia que ele carrega, é aquele combustível, sabe? Não, claro, pode ser, e bem ou mal, entre aspas, ele fez a escolha também, né? Ele faz a escolha mais direta, né? Ele que faz a escolha, o arrependimento vai vir dele, né? Se tem um arrependimento ali, é dele, e a música que ele tá tocando, e ele precisa disso como combustível pra ele, sabe? Sim, a melancolia sim, que alimenta ele, que alimenta esse personagem. Então, é isso, sabe? É a escolha que ele fez, ele abraça e resignado, Por né? isso que eu acho que há uma honestidade aqui. A vida é feita de escolhas. La La Land é foda, cara. Por mais que o Rodrigo tenha suas ressalvas aí quanto à dança, mas La La Land é foda, Rodrigo. La La Land é foda. Tu vai ficar 30 dias cantando pam 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 param param pam. Olha só, tudo isso que vocês elogiaram, tudo podia estar num filme tipo Ons. Bom pra caceta. Em que você falei. tem momentos que eles tocam juntos, mas o filme é mais verborrágico, é de conversa, e você teria tudo isso que a gente falou, e você poderia ter momentos que eles cantam juntos, que eles tocam juntos, sem o musical em si, funcionaria perfeitamente. Eu entendo a justificativa do Chazelle, tudo bem, eu gostei bastante do filme, e o final é lindo mesmo, o início e o final são lindos. É lindo, Rodrigo. Não tem como, mas, sinceramente, é uma música que cola na sua cabeça, e ela é muito gostosa. Todas as músicas, a música né? é bonita, as músicas são City bonitas. of Stars é um sucesso. É um sucesso. É uma coisa de louco. Realmente, essa música é uma coisa de louco. E, a música que conecta eles dois, e é aquela música mais melancólica que ele toca no final também. Nossa, cara, é demais. O tema Mia e Sebastião. O nome da música é esse mesmo. O tema Bonita demais. Bonita demais. Muito incrível esse filme. E se você quiser continuar essa conversa com a gente, quiser me sacanear lá no grupo do Telegram ou nas redes sociais, encontra lá as redes sociais do Enquadrando, que é @enquadrando_, que é o nosso Twitter, nosso Instagram, que é @enquadrando_oficial. Você pode acessar lá nosso YouTube do Enquadrando, que é youtube.com/enquadrando, ou você pode ir no YouTube do Acabou de Acabar, youtube.com/acabou de acabar. Entre em contato com a gente, galera. Ajuda também a divulgar o Enquadrando, porque ajuda muito o projeto, sabe? A continuar o projeto também, é uma divulgação. Quem não pode colaborar com um dinheirinho lá na Apoia-se... A gente tem os nossos sonhos também, gente. A gente tem nossas aspirações. A gente quer viver da arte. Nossa arte é falar dos filmes. Falar da arte dos outros. Falar da arte dos outros. Falar da arte dos outros. E você também pode mandar um e-mail para contato@acaboudeacabar.com.br. É isso aí, galera. É isso, senhores. Um grande abraço e bons filmes. Foi mal, eu falei. Tudo bem.
Vai ter enquadrando agora, Gabriel, alguma coisa do tipo? Ou não? Pô, eu não pensei em nada específico. Eu propor um negócio que não faz sentido nenhum, cara. Pode até por dizer. Tirar uma foto dançando. Eu propor a pessoa postar qual música você tá ouvindo enquanto ouve enquadrando, mas, porra, não faz sentido. Porra, aí é difícil, hein? Não faz sentido. Não faz sentido Aí é nenhum. complicado, hein? Vamos seguir. Vamos seguir. Ah, tá. Ah, eu já pensei num negócio aqui. Alô? Teste. Então prontos? Então, vamos lá. Sim. Vai. Primeira coisa, galera. Acho que pra gente começar... sinopse, eu tô doidão. Sinopse. Caralho. Você vai ter um casal como o Fred Astaire e a Ginger Rogers, que era um casal, assim, de celebridades, assim, um ápice da celebridade, né? Em que eles eram exímios dançadores, né? E atores e dançadores, né? Em que eles vão participar de... dançarinos, né? Eles são exímios dançarinos. Dançarinos, é verdade. Tava soando estranho. Pode crer também. Eu achei que ele usou a palavra de maneira precisa até. Eu falei, não vou nem falar nada, né? De repente tem uma diferença aí entre De dançadores. repente é de musical, né? De musical não é dançarino. Pode crer. Mas... Porque ele escolheu 2 atores que não são exímios dançarinos ou dançadores, pra gente usar a palavra que você usou. Dançadores é dançarinos com cantores. Dançadores. Tá ótimo, gostei dessa.